tu precisa sustentar muito um legado que existe. E aí, principalmente quem entra para a cadeira de marketing ou quem vai atender uma grande conta como diretor de criação, diretor de estratégia, porra, tu tem um legado para defender, né? Tu não pode ir... Dá um medo ali para testar coisa nova, tu acha? Claro que dá um medo. E demora um tempo para te conseguir construir no próprio grupo de trabalho, porque são pessoas, são marcas, são legados, são estruturas, são negócios. Demora um tempo para te construir espaço de confiança, para te conseguir propor alguma coisa que aqui pode ser uma visão diferente. E quem sabe a gente não joga uma margem de segurança para teste, porque se morrer não prejudica a nossa vida. Uhum. Mas eu defendo essa parte. Quando eu acho que os negócios menores, por eles serem menores, eles têm a chance de ser mais rápido, mais ousados. Mas tu vê isso acontecendo? Não, tu acha não que os vejo, caras são rápidos e ousados, os menores? Não, eu acho que eles são pasteurizados. Sim. Eu acho que tem a chance, Mas não usam. mas não usam. Eu tenho a impressão de que negócios menores, eles têm que optar por fazer mais escolhas. Isso é, eles não conseguem fazer tanto teste, eles não conseguem comprar tanta mídia, não conseguem fazer tanta produção. Tu tem que ser mais assertivo, né? Tu tem que Bem mais escolher assertivo. Tá 4 cobras de assertivo, escolher um né? só. Basta um erro, tu tá ferrado. Porque Será? senão o Eu negócio Mas quebra, sempre né? digo que a marca pequena tem que ser a mais estratégica, porque é que nem quando tu não tem dinheiro para viver. Estamos começando mais um podcast entrevista, um podcast muito especial com convidados especiais. Eu sou Christian Schink, estrategista digital, e aqui do meu lado o Fábio Schink, mestre da performance. Tudo bem, Fábio? Estamos aí para mais um podcast e hoje com 2 convidados, ilustres convidados. Nós vamos chamar para mesa esses 2 monstros, Chama pra mesa. ícones. Olha só, nós vamos conversar aqui com Rafael Santos, mais conhecido como Rafa Santos, que é bacharel em design, publicidade, pós-graduado em ciências humanísticas e já trabalhou em grandes marcas como Impressionante. Fila, Tu não sabia Melissa, Under Armour, Mizuno. Nós vamos falar sobre marcas grandes, multinacionais. E também com a gente aqui, nosso segundo convidado, Gustavo Ernel, que já está aqui pela segunda edição, né, Gustavo? Vem falar com a gente aqui, ó. Gustavo, quem é Gustavo, hein? Gustavo é diretor e sócio da agência SPR, professor na SPM, estudioso da efetividade na propaganda e construção de marca. Lide com isso. Eu sei Sejam como muito chegar lá. bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Se tiver, Obrigado, pessoal. Se tiver um tutorial, se tu Lide lançar com um isso, tutorial, eu vou. Christian, propõe... Vamos beber, né? A gente vai precisar... Primeiro desafio. Primeiro desafio. Pra quem tu vai lançar o desafio, Fábio? Eu vou lançar Porque pro tem mais Gustavo, tendência a fazer pro cagada. Gustavo. Gustavo, o primeiro desafio desse podcast aqui é tu nos servir essa belíssima jarra de cerveja Não, deixa pra mim. sem fazer cagada. E serve em cima do... Que isso? Um estalar de dedos. Muito Segundo bom. copo. Ele treinou, né? Segundo Treino. copo. Treinou. Gustavo Faz tentou nos exercício servir a de jarra antes estabilidade. e ele cagou tudo. E agora... Ai, meu... Serviu de treino, E agora ele ele cagou aprendeu, tudo. Tu Fábio? acha que o segredo tá no core? Tá no core e no buzu. Trabalhar o... Já vamos fazer um brinde, gurizada, pra gente começar Vamos. esse podcast, Que já alegria. brindando e Molhar o liberando o gole. Muito obrigado. Vamos fazer um brinde aqui à casa que nos recebe. Sarra Step Room. Olha só essa casa Impressionante. fantástica. Qualidade. Cerveja Cara, fantástica. que lugar bonito, né? Lindo demais, hein? Impressionante. E o segundo mais brinde. Mais um então. Vamos brindar de novo. Mais uma vez. brinde. Ao nosso querido Tobias, que tá sempre lá. Obrigado, Uma Tobias. técnica ali, Tobias, fazendo tudo acontecer Ouvindo tudo que é importante que a gente fala aqui nos bastidores. É. no pré-podcast. Depois a gente Ele precisa faz isso aqui conversar. pra nos ajudar, né? Com certeza. Falar Não em nos precisava ajudar, nada amor. na vida. Falar em Ele nos é um ajudar. cara que só ajuda as pessoas. Gurizada, a gente precisa que vocês nos ajudem a entender quem são vocês. E para isso, vocês vão ter que se apresentar pra gente usando a velha e boa técnica dos 3 pontos. Então, 3 tópicos aí da sobrevida de 3 vocês. fatos. Só que desses 3, um tem que ser mentira e os outros 3 da mesa vão nos ajudar a entender. Já que o Gustavo tá tomando, Rafa, começa contigo. 3 tópicos. 3 tópicos e um tem que ser mentira. Um dos 3 tem que ser mentira. Vamos lá. Eu me formei em design de moda. Tá. Eu já cavei uma piscina. Eu fui bicampeão gaúcho de skate. Design de moda, cavou uma piscina e bicampeão gaúcho de skate. gaúcho de skate. Ele tem uma pinta de skatista, né? E aí? Vai, ele foi muito forte. Tu quer já adivinhar agora ou tu quer ouvir os Gustavo? A do Gustavo. Nós vamos deixa- esquecer dele. Deixa... Tá, vai. Não, vamos tá lá. bom, vai. Cara, deixa eu pensar aqui. Eu já fui agiota. Tá. Ah, isso é certo que sim.
O Gustavo nem escutou as do Rafa porque ele tava pensando Cara, eu nas tava dele. viajando aqui, cara. Passarinho. Eu já fui agiota, eu já surfei muito tempo da minha vida. E já trabalhei como vendedor. Olha aí. Rafael Santos, Fábio, qual é a mentira? O Rafa Santos, cara. Eu acho É que bicampeão do que tu falou? Skate eu acho que não. Skate, O mas skate forçou, né? É. Essa cara É mais de Eu acho que ele fácil cavar piscina. uma piscina, acho que ele já cavou uma piscina. Cavar Tem é a cara mais de cara fácil ser que cavou. bicampeão. Tá, mas vai numa que vai na outra. Cavou Eu na acho que ele Austrália. não Tu não foi- morou na Austrália? Ou Nova Zelândia? Eu morei. E tu cavava piscina Eu lá, não sei né? se eu posso responder mais. Porque vocês vão lá pra fazer isso, né? Sim, mas aí eles não me deram uma resposta. Tá, vamos Não sei então. até onde Eu posso acho que ir. não é bicampeão gaúcho skate. Tá, eu também acho que não. Eu vou na que tu não cava piscina, então. Nunca cavou. Eu já cavei uma piscina. Tu já. E o Gustavo acertou? Foi lá? O Gustavo acertou, foi na Austrália. Talvez Os uma das brazuca fazem experiências... essas coisas só lá, essas né? Talvez uma das Aqui não quero experiências... Aqui não quero mais- fazer, aqui não. Eu devia... É que Aqui tem eu um quero ser fato trainee. Tem um fato agravante que eu deveria ter colocado sozinho. Tu cavou Mas piscina uma piscina- sozinho? uma Se piscina- eu tivesse colocado sozinho, tu teria acreditado. Mas é verdade. Não sei se eu tenho orgulho. Eu É acho que eu duro, tenho é orgulho. duro fazer, Tu deve teria ser- orgulho de cavar uma piscina? Eu teria orgulho. Tá, mas uma piscina grande. Uma piscina grande, cara. Mais grande do que eu gostaria. Não era Talvez muito jacuzzizinha mais ali. grande do que eu tava Mas era uma preparado. piscina de fibra ou os caras fizeram de concreto? Meu trabalho era só cavar. Cavar. Ele nem Não faz sabia. perguntas. Mas assim, vendo assim, ela tinha muitas curvinhas e tal, Não, era não, uma coisa era um meio... quadrado. Ah, Era um então grande era quadrado, de fibra. grande e profundo. Muito profundo. Metros. É. Na pá. Na pá. Não pode. Na Sozinho. pá. Na pá. Ah. Tu quer que eu te conte como foi? E depois Foi tu saiu dali e foi entregar a galinha Eu precisava... no caminhão. Tem 30 segundos pra precisava- nos contar essa história. Eu precisava de um emprego. Eu morava lá, pagava minhas contas, minhas escolas, meus estudos. E aí eu não conseguia emprego porque estava chovendo na temporada de chuva. E uma vez um cara me falou... eu preciso contar tudo. O cara te viu na rua, assim. Eu morava numa casa que tinha uma placa na frente que se chamava Maloquinha RS. Sério, O isso? cara era usuário de algumas substâncias ilícitas. E aí eu cheguei uma hora pra ele e falei assim, cara, eu tô morando aqui, eu preciso de um emprego. O cara falou, eu sei um cara que agencia obras e ele vai te dar um emprego, liga pra ele. Eu liguei pro cara. Não era Ele que tu tava procurando, pelo jeito. quando é que tu começa? Eu falei, eu posso começar amanhã. Ele disse, então me encontra nesse endereço. E eu cheguei no endereço, e o endereço era um gramado, assim, bonitão. Top. Tipo aquelas casas do Caburé, Assim, pra fazer uma referência. perdemos o Caboré esse ano, né? Eu não foi, sei. foi no final do ano passado. E aí tinha um gramadão, assim, e tinha uma picape parada na frente com um cara sentado no capô. E aí eu cheguei no cara e perguntei, tu que é o fulano? Ele falou, sim, sou eu. Tu é o Rafael? Um australiano? Daí eu disse, sou. Aí eu olhei pro gramado e o gramado já tinha uma fita assim, marcada. Demarcado. E aí o cara foi pra A fita era trás da gigante. picape, tirou uma picareta, uma pá. Ele largou na minha mão e falou... Ah, não pode. Cava É tantos nesse metros. que perímetro pode cavar. Quando chegar nas pedras, pare e me liga. Bah. E aí foi esse Essa meu foi a trabalho. instrução. Que loucura. Quantas horas ficou cavando? Nunca te Muitos arrependeu de ter ido pra dias. Vários Austrália? dias. Nunca. Feliz lá. Feliz. Porque não foi isso que eu fiz a vida inteira lá, né? Teve coisas talvez um pouco piores. E olha como é que tu tá bem agora, cara. Graças a Deus. Querem Uma saber construção mais sobre essa grandes história, sobre ensinamentos. cavador de piscinas? Pergunta nos comentários aqui, o Rafa vem responder. Não vou responder. E o do Gustavo? O que Foi, ó, eu falei que nós esquecemos, mas a a agiota, agiota é verdade. Eu falei que eu fui surfista. surfista, surfista. acho que é surfista. E mas, trabalhei de vendedor também. mas aí, né? Vendedor ele trabalha até hoje. Ele falou que ele foi surfista Vendendo por muito ideias. tempo da vida dele. Esse, ali foi a mentira. Eu Talvez ele acho fosse que só não. surfista uma vez A no final de semana, agiota já pode ter foi, sido. prestou dinheiro pra família. Eu acho que tu nunca foi agiota. A agiota ele nunca Eu foi? acho que tu não sai da agiotagem. Eu tentei ser AJ e perdi dinheiro emprestando pela primeira vez, eu e um amigo meu. Ele veio com uma ideia genial. Os cara, vamos ser AJ. Daí eu não tinha dinheiro, pedi dinheiro pro meu dinheiro pai. fácil. Na época, sério, eu fiz isso, cara. Tu queria ser agiota sem dinheiro. Sem dinheiro, gênio, Que é a né? premissa Meu, básica, parece então, que a já. agiotagem dá Emprestar dinheiro. Daí, Tá aí. ele tinha um cliente já, ele tinha até um software de emprestar dinheiro. E aí eu lembro que a gente emprestou R$2.000. Isso há mais de 20 anos. Ah, uma grana. Uma né? grana. E a gente perdeu boa parte do dinheiro. E o teu pai? Meu pai aí mostra que meu pai é um cara muito legal. Ficou por isso. Tu aprendeu. Óbvio. Meu pai é muito legal. Tá, tu mentiu que tu não é surfista. Não, Nunca foi. não parece surfista, mas eu surfei durante 20 anos. O quê? O Gustavo foi... Ele fazia questão de mostrar fotos disso. Eu posso Eu testemunhar. tenho sério vídeos isso? e fotos. É sério isso? Eu posso Sério? testemunhar. Eu já surfei, Não, eu não. sempre surfei muito mal. Isso é importante salientar, né? Quando eu Mas penso, eu já fui- quando eu já eu penso em surfei no Peru. surfista, eu penso Eu em já surfar surfei- de pé, Gustavo. Não, eu é já isso? não, de pé. Eu já surfei no Peru, eu já surfei no Equador. Costa Rica. Não, Costa Rica não. E surfei em El Salvador, onde todos têm uma 12 na mão. Olha aí.
Todos têm uma 12. Tu vai em qualquer lugar no Conselho, Então, qualquer mentira, eu nunca trabalhei de vendedor. Ah, ele tinha vendedor. Ah, o mais óbvio. O mais é óbvio. Eu pensei... Normalmente a gente trabalha dessa maneira, não fica tão claro assim o que tu tá mentindo, né? Eu nunca fui vendedor. Muito bom. Nunca. Obviamente que Eu agora acho eu que é vendo conte- eu coisas acho na que é agência, mas contestável. vendedor, assim, o cara trabalha, vou trabalhar na loja de tênis. Essas coisas, nunca fui vendedor. Vamos dar pro Gustavo a honra, o privilégio. a honra, o privilégio de fazer a primeira pergunta Cara, a Rafa Santos. É uma pergunta que eu acho que toda a região do Vale dos Sinos quer fazer pra ele, né? Manda a primeira pergunta. Fale. Rafa Santos. A gente te acompanha muito nas redes sociais Tá. e parece que a tua vida tá muito boa. Eu não vou reclamar. Eu já vi fotos com... Por exemplo, assim, ó, para dar um... Eu tava pensando como é que eu poderia resumir, assim... A vida? Tipo, se alguém me contasse uma coisa... Por exemplo, o Fábio Schink, que é uma figura expoente aqui na região. Tu não vai me comparar ao Rafa Santos? Não, vai? é isso que eu... Não, Tu eu sem vou querer, comparar tu pra vai baixo. fazer, Tu vai entender o que eu vou fazer. Ah, Pra não baixo. quer- Na vai dizer atualidade, que- vocês Por dois exemplo- vocês são o ícone da inovação no Vale dos Sinos. Não. Não, perto de ti, não. Não, Perto de cortou. ti, não. Nós era até tu Por exemplo, voltar se chegam pra mim, por Novo exemplo, o Schink, Fábio Schink, crossfiteiro, malhando pra caramba, solteiro, voando. Fábio Schink pegou a GL20, tá separado. Tu acreditaria nisso? Eu não acreditaria. Agora, tu... Cara, a vida que tu leva, Tu sim. ou pelo menos a vida que a gente vê no Instagram, se me dissessem Rafa Santos tá pegando a Gisele Bündchen, eu ia dizer, cara, faz sentido. Por quê? Tu tá sempre em lugares legais, tu tá sempre viajando para os lugares mais... Tu foi pro Japão. Quem vai pro Japão a trabalho? Tu conhece alguém que já foi ao Japão a Ninguém trabalho? Não Que a conheço. empresa te pagou. Não, a empresa te pagou para ir pro Japão. Ele não foi lá, eu vou lá pagar, vou lá no Decolar. Não. A empresa pagou para ele, vai pro Japão. E ele foi com uma trupe. E ele não foi que nem o Bolsonaro, que ficou lá 8 caras num quarto. Ele ficou baixado no Japão. Tô errado? A pergunta, Gustavo. Tu E a recebeu pergunta, imagem? desculpa, a pergunta é assim, pergunta Rafa é- Santos, como faz para ser tu? É uma análise comparativa ou é uma pergunta abrangente? No geral, como faz para ser tu? Um Abrangente. cara que sai daqui e conquistou o mundo. Não conquistou, cara. Não conquistou. Sou só mais um sonhador. Indo no Japão. Esse é o momento que corta e Não, a mas frase fica. agora dá moral pro Rafa. Só mais um Rafa, sonhador. Rafa. E tu deixa a frase. Já. Entendeu? E se tu quiser usar ela, tu pode usar no thumb, sabe? Só mais um sonhador. É isso. Ele já deu a chamar o título do podcast. Rafa, então eu vou te perguntar outra coisa. Pra gurizada que tava te vendo agora aqui. Daí o cara muda, né? Bah, gurizada tá me vendo, não vou sacanear a gurizada. Quem caiu de paraquedas e podcast não tá entendendo o que a gente tá falando. É que tu não clicou no Instagram do Rafa, tá aqui embaixo na descrição. Né? Clica ali e aí não tu botar volta e meu continua Instagram assistindo. embaixo? Olhem o Instagram do Rafa e Volta se e sintam continua mal. assistindo o Deixa eu podcast. arquivar algumas Porque, coisas cara, antes. ninguém tem essa vida. Tu vai ter Tu aí é quase o Del Benzerian 2 dias sobre isso. do marketing. Não é verdade. Eu não tenho aquele tipo Não, mas de então, postura. essas imagens estão Mas ali. a minha postura é muito mais congruente. Como é que faz para um cara sair daqui de Novo Hamburgo? Isso é uma ter boa esse- pergunta. Exatamente, cara. Pô, é que os caras ficam pensando, o marketing, Henrique, vou mal, não ganha nada. Não. O Rafa Santos saiu daqui, batalhou, né, Rafa? Eu lembro de ti. Até tem depois uma mensagem que a gente pode ler ali. Mas, pô, duro. Foi conquistando grandes empresas aqui, foi indo, São Paulo, testar o desconhecido. Eu acho que não é fácil para um cara sair daqui e ir para São Paulo, por exemplo. Não. Não é fácil, né? Não. E tu largou tudo. E foi Foi. pra lá, né? Conta pra nós, como é que faz pra sair daqui pra São Paulo, vencer e hoje ter essa... Vencer. Primeiro tu tem que ter um clube iniciante, né? Vai ser importante. Faço o É jabá. o Ajax, tá? Faço o jabá. SPR. Pode falar. Tem que passar. Se você é de casa. Não. Mas o... Quer Mas eu- conquistar o mundo, passe pela SPR. Passe primeiro. pela SPR. Bom jabá. Mas eu acho que o... São Paulo, para mim, foi um grande divisor, assim. Eu acho que tem 2 momentos reais, assim, para mim, que foram super marcantes. E não é demagogia, assim. Eu acho que a SPR foi, de fato, super importante para mim. Pra ver o que tu não queria na tua vida? Para ver o que eu tinha que mudar. Para ver para onde eu ia. Não, mas foi importante para mim porque foi minha primeira relação com a publicidade mesmo. Antes eu tinha trabalhado
Na Austrália tu trabalhou? Não trabalhou um pouco lá? Eu trabalhei eu estudei design lá, mas eu não tinha trabalhado no mercado, e aí eu trabalhei muito mais como operação e relações, assim, tipo um PR da agência de viagens que tinha me levado para lá. E aí eu voltei, fui trabalhar na indústria calçadista com marketing, muito voltado para a internet. Aí eu recebi a proposta do Gustavo, que depois ele pode ler a maneira como ele fez essa proposta. Maneira afetiva. O approach, né? Que O funciona, approach. sempre funciona. De integrar o time da SPR na área de planejamento, assim. E para mim foi uma oportunidade importante, porque depois do approach, a conversa que a gente teve, e para mim, eu lembro muito certinho da conversa, assim, foi o Gustavo Juliano falando que mais importante do que a passagem, a habilidade, se tinha histórico, era o perfil, assim, o perfil da maneira como a pessoa pensava, da maneira como as coisas eram concebidas, que aquilo para eles era importante. E que vem somar muito depois com um segundo momento super importante para mim, que foi quando eu fui para São Paulo trabalhar na Vice. Desculpa. Porque a Vice tinha um perfil que era super progressista na época. Eu lembro. E na época usava muito uma palavra que era da moda, que era disruptivo, né? Quem em algum momento na publicidade naquele ano não usou essa palavra... bem ou não? Eu nunca mais vi nada Não, mais. infelizmente não. O modelo de negócio do editorial é muito difícil, né? E eles ficaram muito apoiados no editorial durante muito tempo, então, Não se remunerava. tão bem. Ô, Rafa, Não tu vai também. pra São Paulo com quantos anos e tu já vai com emprego pra lá ou tu vai em busca de algo... Eu tinha saído da Tu sai que da foi SPR e vai pra Carrano, né? Fui pra Carrano. Ah, E da tu tem Carrano uma tu vai pra história, onde? Que era cliente da agência, né? SPR. Então eu vou para Carrano e logo depois eu recebo uma proposta de integrar o time da Fila para desenhar a estrutura e o time de marketing. Que Ali pra em mim, Voti, era dois Voti, irmãos. Tá. no grupo DAS. Que para mim era uma proposta interessante. Assim, eu gosto muito dessa história de início de setor, início de projeto, início de iniciativa. Eu gosto dessa fase inicial porque eu acho que é onde tu consegue moldar melhor como as coisas vão acontecer. E aí, em conexão com isso que o Gustavo e o Juliano falaram no meu primeiro momento, a minha chegada na Vice teve muito sobre isso. A Vice tinha uma ideologia de que mais importante do que o histórico da pessoa era o ponto de vista dela sobre o que ela ia fazer. E eu acho que esse é um aprendizado, assim, para te ver, né? Muito tempo depois. Eu saí da SPR eu vou errar, 2012. Eu não lembro o ano que tu saiu. 2011 tu entrou. Tu entra em 2011. Não, então eu eu acho que tu saí ficou mais tempo lá. Sim, eu saí em 2000 e... Tu entrou em 2011, saiu em 2011. 2014, não, Você pode dizer que 2013. Ficou um bom tempo lá. Eu acho que eu entrei em 2010. Não, eu te chamo em 2011 pra conversar. Depois a gente pode olhar. Mas eu me lembro que eu aí fui para Carrano, fiquei pouquíssimo tempo, fui para Fila, fiz esse projeto para Fila que também foi super importante para mim, muito mais com as relações ali que eu tive. E aí eu saio da Fila, faço um tempo de projeto independente, assim, meio como consultor, e acabo conhecendo o Gabriel Klein num curso da Perestroika, que era um dos sócios diretores da Vice, e ele me chama. Então é engraçado, né? Porque tem ali 4 anos de uma janela de uma coisa para outra, 3 anos. E é ali que tu vai pra São Paulo, né? E aí eu vou para São Paulo. Tá. Aonde a premissa de o que a gente quer para esse lugar é basicamente a mesma. São pessoas com ponto de vista. Então, se tu tem um ponto de vista, tu tem um valor. E para mim isso é uma premissa até hoje, assim. Para mim, eu acho que tantas pessoas que eu tenho a oportunidade de contratar para trabalhar comigo, ou projetos ou iniciativas que a gente vai trazer, eu acho que o maior valor que se pode ter é qual que é o teu ponto de vista sobre aquilo. E não é uma coisa imperativa, não é um ponto de vista que tu vai chegar e vai colocar naquele lugar, mas é tu saber sustentar o teu ponto de vista sobre o trabalho que tu vai executar ou sobre a forma como ele deveria ser executado. E que eu acho que responde a tua pergunta, assim. Eu acho que hoje, principalmente para a galera mais nova, ou para a molecada que tem tanto acesso para a informação, que na época a gente não tinha velocidade de receber informação e mensurar a informação, ou seja, tu consegue receber, aprender e testar. Eu acho que quanto mais tu for convicto e exercitar o teu ponto de vista, maiores são as chances de tu, tipo, te colocar nos lugares que tu quer. Ponto de vista que eu posso trazer como pensamento crítico? Pode, De uma forma diferente? eu acho que sim. Eu Ô, acho Rafa, que sim. tu sai da Vice e vai pra onde? Na Vice, eu comecei na Vice, que era o editorial, então enquanto Que jornalismo... eu achava top. Diferenciado total, assim. E eu acho super importante para a mudança da comunicação editorial e de marcas. A Vice é o que? Uma revista? A Vice é uma revista. A Vice começa como uma revista... Mas ela fazia projetos spot pra grandes marcas também, Isso. né? Mas a Vice começa como uma revista impressa, real.
E fora que do falava Brasil, sobre, no Canadá, falava sobre subculturas. Então ela falava muito sobre a cultura punk, a cultura de rua, nananã. E ela vira uma revista que é uma loucura, uma loucura imensa, assim, porque todas as matérias deles eram sobre a subcultura, a contracultura, o submundo das coisas. Tipo assim, um swing entre não sei quem, sabe? Tipo a Dark Web de hoje. É. A Tem um- Dark Magazine. Tudo que todo mundo quer saber, mas ninguém escreve. Eles Uma escrevem. das maiores reportagens da Vice, Se o Gustavo fosse um colunista, eu não ia estranhar. o Gustavo de jeito Eu nenhum. adorava Certo Vice. era. Eu lia direto a Vice. Uma das maiores matérias, eu acho que a maior deles foi... Lembra quando o John McAfee foi preso? Sim, O John McAfee... tá aí uma coisa, eu li o livro, eu vi o documentário, tudo que tinha desse aqui eu li. Então, essa história é muito do McAfee. impressionante. O John McAfee, ele foi acusado de assassinato. Aham, ele matou, E ele fugiu. E ele foge. ele matou fica, o dono dos cachorros, né? ele fica um tempo insano desaparecido. Usando droga enlouquecido. Enlouquecido. Com uma amante. Ele Com uma desaparece. amante... Tá. Ele foge num barco. O McAfee E aí- só para o McAfee é o cara que criou o antivírus gigantesco e virou um bilionário. É. E ele vai morar num país da América Central ali, que eu não lembro mais qual Eu é o não lembro país. onde é, mas ele foge. A namorada dele tentou matar ele, só que engasgou a arma e daí ele perdoou ela. Era nesse Então, a nível. história Era inteira é nesse muito nível. boa. Não, é bizarro, cara. Pra deixar a história melhor, John McAfee. o cara foge e aí, imagina, o cara é procurado pela barco. Interpol. Aham. E ele foge num barco. E tem um determinado momento que esse documentário tá no Netflix. Aham. Assiste esse documentário. Tem um determinado momento que Já sai fica uma a primeira matéria da dica, Vice. Primeira indicação da E galera. o cara, Sai é uma uma das matéria da primeiros Vice. livros que eu li no Kindle. Que Foi. tinha um livro da jornalista, alguém acompanha ele, né? Jornalista, um um cara. jornalista escreve o livro, eu li o livro. Isso. E aí ele saiu uma matéria da Vice no site dizendo... tradução livre, pode, né? Nós estamos com John McAfee, Suckers. Esse era o título da matéria. E aí, era real. 2 caras fugiram com ele. Não é que eles encontraram o cara na fuga. O jornalista fugiu com ele, né? Quando o cara foi fugir, eles fugiram com ele no barco. E os caras documentaram toda a fuga. E quando ele estava tranquilo, a Vice foi lá e falou, não, nós estamos com o cara e nós vamos mostrar. E fizeram uma foto, os 2 jornalistas abraçados com o John McAfee. E assim, ele fingia que ele tinha tido um derrame cerebral. Ele Lembra? Ele ia fingia. nos hotéis, assim, como se ele fosse um cara que tinha um derrame cerebral, arrastava uma perna e um braço, assim. E aí o cara é preso por essa matéria. Porque o jornalista, quando ele manda, sei lá onde eles estão, ele manda o texto e manda a foto, e ele manda a foto pro editorial e diz assim, só que é o seguinte, façam um print da foto, vocês não postem o meu arquivo no site, porque o arquivo Vocês vai vão com rastrear. metadado. Sim. E se entrar o metadado, todo mundo vai saber a localização. Só que algum estagiário da vida não viu o negócio sempre, e postou né? a Como foto sempre. completa. E aí a polícia vai no metadado, Olha aí. acha o cara e o cara é preso. Então o cara foi preso pela matéria da Vice, que fugiu junto com o cara. Mas esse era o tipo de editoria, loucura. só pra gente contextualizar. Então eles falavam muito sobre isso. No Brasil também tinha uma abordagem bastante política, bastante cultural. E aí depois de um tempo, a Vice lançou uma outra iniciativa que era como se fosse uma agência, que chamava Virtue. E aí sim ela fazia os trabalhos para as marcas. Específicos, né? Com esse ponto de vista de onde é que é a tua camada de relevância cultural. Onde é que a marca pode ser culturalmente relevante. E aí é ali que a gente vai abordar através de E conteúdo. tu trabalhava pra isso ou pra Vice? Eu comecei com a Vice Depois e aí caiu depois ali. eu fui para Virtue. Tá, legal. Eu quero fazer uma pergunta aqui, ó, porque a gente vai falar aqui muito de publicidade e marca. Tá. Né? É importante a gente conversar sobre publicidade hoje? Vocês acham que é relevante a gente falar sobre isso? Puta pergunta. Eu acho que é relevante porque se envolve bilhões nesse negócio, né? Se gira... Que publicidade, a gente está vendo marca aqui o tempo todo. Mas eu acho que a gente tem que falar sobre essa publicidade que se faz a grande parte. Essa é esquecível, né? Acho que é uma publicidade que se conecta. Eu sempre conto essa história que eu acho que eu já falei algumas vezes, né? Que é... Se o melhor que a gente criou foi geladeiras que perseguem pessoas, eu acho que a gente tem um problema aqui, sabe? Eu acho que a publicidade não é isso. Tu não gosta do remarketing, então? Eu acho que o remarketing... Eu gosto do remarketing, mas assim, o cara se interessou, é legal. Mas o que a gente fala muito sobre ser legal e tal, mas no final das contas é isso, é cercar o cara de tudo que é maneira, atolar o cara de propaganda que ele não quer ver. O tempo todo. Anúncio o tempo todo. E eu acho que isso é danoso, né? E eu acho que por isso que as pessoas cada vez mais não gostam de propaganda. Eu acho que... Eu digo isso sempre. Eu acho que as pessoas... Não é que elas não gostem de propaganda, elas não gostam de coisas chatas. Acho que no excesso de informação que a gente tem, coisas para fazer, coisas importantes, tu ainda vem com uma propaganda chata pro cara, é tudo que ele não quer. Mas a gente continua fazendo a mesma coisa.
E daí a gente vê poucas marcas, que são as marcas que têm coragem de testar coisas, de falar com a gente. A Vice era uma delas. De testar coisas, de tentar se conectar com a gente, que a gente adora. E que a gente, quando vem um comercial dessa marca, a gente manda no WhatsApp para outras pessoas. Sim. Espalhe. Tem um dado que eu acho que é interessante da Amplify, que foi feito agora, que apresentaram em Cannes em 2023, que é o seguinte, ó, eles analisaram 120 mil anúncios digitais. 85% dos anúncios não conseguiram nem 2,5 segundos de atenção. Por que 2,5 segundos de atenção? Porque é o tempo que tu precisa para poder processar aquela informação e tentar criar alguma memória na tua cabeça. Ou seja, 85% da grana investida nesses 120 mil anúncios digitais foram fora. O rasgado. Rasgados, cara. E a gente continua repetindo os mesmos modelos. Por exemplo, se era ruim no offline, é digital agora, vai continuar sendo ruim. Tá mais fácil rasgar dinheiro. Exatamente. Tá Cara, se é ruim aqui, vai ser ruim aqui. Sabe, não... Se era chato aqui, não vai ficar interessante aqui. Vai continuar chato. Então, eu acho que essa propaganda desse jeito, eu acho que não vale a pena discutir, sabe? É uma xaropice. Eu concordo e eu acho que a gente está num momento que a gente basicamente viciou o mercado em informação, KPI e fórmulas. Exatamente. Eu acho que a gente viciou um mercado e um pensamento em cima disso. Quando a gente começou a ter a oportunidade de mensurar qual que era a efetividade da publicidade, quanto que ela performa, então quanto é que ela vai me retornar de cada real que eu invisto. Se eu devo quebrar ela em 4, 5, 12 segundos, se ela tem que ir às 8 horas ou às 11 horas da manhã para o ar, né? Se eu tenho que entregar em múltiplos aparelhos ou se eu tenho que entregar um só. E eu não estou dizendo que não tem valor nisso, porque eu não quero a manchetezinha de reaça da mensuração. Provavelmente esse aqui vai ser um dos Não, cortes. e outra que eu acho também é choradeira, né? É. Ficar chorando, agora é ruim. Não, dá pra fazer coisa muito legal. Eu acho super importante. E eu não é contra o dado, bem pelo contrário. Sim. Eu acho que não medir isso é perder uma oportunidade ridícula. O meu ponto crítico é sobre a gente olhar para o dado e replicar o comportamento do dado. Ao invés de entender onde é que o dado te mostra uma oportunidade para ser único. Onde é que ele te dá uma oportunidade para ser diferente? Onde é que ele te dá uma oportunidade para criar destaque? Porque se tu olhar um monte de dado e tu meter uma arminha no dado, ele tá bom? Se tu interpretar o dado como tu quer... Ele fala o que tu quiser, Ele fala o que tu quiser. Ele fala o que tu quiser. É isso. Tem uma história que eu acho legal, que é do Vietnã, do McNamara. O secretário McNamara, até já falei essa história, ele olhava, não sei quantos, cara, milhares de dados todos os dias. Tinha uma equipe gigante, Vietnã, secretário americano, né? Então, o que eles olhavam? Eles olhavam territórios conquistados, armas apreendidas, Vietcongs mortos, áreas reconquistadas, áreas perdidas. Cara, era um monte de indicadores, né? E a guerra não acabava nunca. E eles todo dia. Uma equipe gigante reportava, passava tudo lá pro Pentágono lá, né? E a guerra não ia, daí os caras tiveram uma ideia brilhante, que era o seguinte: chegou os computadores. Estava em 1967. Não lembro quando é que a guerra começou, mas acho que já tem uns 10 anos de guerra. E aí eles colocam os dados todos e perguntam pro computador. Sexta-feira isso foi. Quando vamos ganhar a guerra? Cara, milhares de dados. Daí o computador passou o final de semana inteiro. Agora seria assim, né? O computador passou o final de semana inteiro trabalhando. Segunda-feira de manhã eles chegaram, o computador imprimiu a resposta. Vocês ganharam a guerra. 1967, tá? O computador respondeu. Vocês ganharam a guerra em 1964. Assim, eles estavam olhando os dados errados. O computador disse: vocês já ganharam a guerra. Que eles perderam a guerra. Que é o que acontece todo dia. A gente olha, os caras olham tantos dados que não dizem nada pro negócio. E se tu apertar o dado, ele vai te dizer: legal. Né? E isso é uma crítica que eu faço também. Faz uma estrutura gigante pro dado. Tudo para mensurar aqui. E a ideia, que é uma bosta. Ninguém olhou a ideia. Mas né? Isso é o que mais tem. tem. É um lixo. Aí é que tá. É óbvio que a ideia não é legal. Né? Tu olha, a ideia, tu dá um segundo pra ideia, tu vê assim, cara...
Mas a estrutura toda espetacular, né? De ver quanto deu o pico da ideia. E eu acho que sim, é importante a gente continuar discutindo e falando sobre publicidade, porque eu acho que é o olhar crítico que vai evoluir e talvez trazer novos caminhos, assim. Hoje eu sinto que a gente está muito viciado nessa história de olhar para o dado e beleza. Então quer dizer que se aqui tem um índice X de eficiência que me satisfaz, Eu vou ficar aqui martelando. eu vou botar isso para dentro de casa. Então é isso que eu vou fazer. Aí, e não está errado isso, mas será que não dá para a gente guardar 10% da energia, do investimento, do tempo para um potencial de inovação e a gente contestar o dado? Como é que eu vou contra o dado? Como é que eu vou ao contrário do que se está fazendo? Como é que eu entendo cada vez mais o que de fato é relevante para onde eu quero estar, para o que eu quero vender, para como eu quero ser, para como eu vou me posicionar? E eu acho que se a gente não discutir a publicidade no bom sentido, o que a gente vai fazer é cada vez mais se apoiar em desculpas que a gente mesmo constrói para fazer a mesma coisa. Exatamente. Ô, Rafa, eu queria te perguntar uma coisa. Com menos vocabulário que tu, eu falei. Não, cara, teu poder de síntese é impressionante. Vamos parar. O que tu vai perguntar? Pergunta. Rafa, tu é um cara que passou por marcas pequenas e chegou em grandes marcas. Qual é a diferença na forma de ver a propaganda, da forma de execução de propaganda que tu via em marcas menores, não vamos chamar de pequenas, mas marcas menores e multinacionais que tu trabalha hoje? E se tiver Qual é a fórmula diferença, mágica cara? também para... Qual é a diferença? Eu acho que não tem fórmula mágica, mas eu acho que a grande diferença é quanto menor, eu acho que mais criterioso tu precisa ser, certo? Assim, e eu não quero dizer que... Eu acho que tem que ser o contrário. O trabalho... Eu posso... Se cortar, eu posso voltar. Não, mas olha só. Tu pode ter opinião aqui. Posso defender minha opinião? Pode. Tá. O que eu quero dizer é... E eu não estou dizendo que o trabalho do grande é mais fácil. Mas o que eu quero dizer é que tu precisa sustentar muito um legado que existe. E aí, principalmente, quem entra para a cadeira de marketing ou quem vai atender uma grande conta, como diretor de criação, diretor de estratégia... Porra, tu tem um legado para defender, né? Tu não pode ir... Dá um medo ali para testar coisa nova, tu acha? Claro que dá um medo. E demora um tempo para te conseguir construir no próprio grupo de trabalho, porque são pessoas, são marcas, são legados, são estruturas, são negócios. Demora um tempo para te construir espaço de confiança, para te conseguir propor alguma coisa que aqui pode ser uma visão diferente. E quem sabe a gente não joga uma margem de segurança para teste, porque se morrer não prejudica a nossa vida. Mas eu defendo essa parte. Quando eu acho que os negócios menores, por eles serem menores, eles têm a chance de ser mais rápido, mais ousados. Mas tu vê isso acontecendo? Não, tu acha eu que não os vejo, caras são rápidos e ousados, menores? Não, eu acho que eles são pasteurizados. Sim. Eu acho que tem a chance, Mas não usam. mas não usam. Eu tenho a impressão de que negócios menores, eles têm que optar por fazer mais escolhas. Isso é, eles não conseguem fazer tanto teste, eles não conseguem comprar tanta mídia, eles não conseguem fazer tanta produção. Tu tem que ser mais assertivo, né? Tu tem que Bem mais escolher assertivo. Tá quatro fazendo cobras de escolher um assertivo, só. Basta um erro, tu tá ferrado. Porque Será, senão o meu? negócio Eu quebra, sempre quebra, digo né? que a marca pequena tem que ser a mais estratégica, porque é que nem quando tu não tem dinheiro para viver. O Claro. pobre, ele é o mais estratégico, porque se ele não fizer escolha todos Todo os dia. dias, ele não sobrevive. Eu tenho... E a marca pequena é igual, ele tem que fazer escolhas, e esse é o problema. A gente tem muita dificuldade de fazer escolhas. A Rafa, gente tu já tem trabalhou medo de com fazer marca escolhas. pequena? Já. Fila? Não, eu já trabalhei, SPR. claro. Melissa. Meu, é só marca grande, cara. Não, trabalhou? Teve uma época que eu me aventurei num empreendimento de ter uma marca de vinho em lata, que foi uma super experiência. Eu lembro Esse disso. aí Como foi é a que foi tua isso aí, aventura cara? solo? Foi... Eu lembro não, tu, não eu foi lembro solo, tu, assim, a gente eu tinha lembro de tu fazer um barulho, tinha sócio, eu lembro Foi disso legal, foi legal. Os aí. Me sócios impactou eram... bastante. Ó, Não, é Olha verdade, me impactou. Até agora tu falou isso, eu pensei, cara, que fim deu essa marca aí? foi um super teste, assim, que Que foi merda que tu legal. fez. Conseguiram detonar a marca. Ah, que legal que tu fez, né, meu? Cara, a gente descobriu que a lata não funciona. Né? Não, é mentira. Ela funciona Depois que em tu partes. perdeu não. todos os tuas... Depois que eu perdi tudo o que eu que tinha. tu tinha. Foi uma boa experiência. Tinha ali no grupo o Igor, Dreves, a Raquel, a Priscila também. Então a gente tinha assim espaços que Impressionante. eram Agora falando dessas pessoas, só time grande, né? só time grande. Não tem um fraquinho aí, né? Não tem. Tu vê como é difícil, né? Ele falou agora de pessoas eu respeito que são... muito, assim.
São respeitadas na área e... Mas foi legal porque são todas pessoas que realmente trabalham com grandes negócios e aí tu te obrigar a... Eram só vocês 4. Só os 4. Eu achei que tinha mais gente. Não, tinha o Maurício, é verdade. Putz, esqueci do Maurício. Maurício? O Maurício, ele é de Bento Gonçalves e ele era o cara responsável... Ele era o cara do vinho. Ele era o cara responsável pelas Tu produções. só esqueceu o cara do vinho. Só isso. Isso. Pra tu ver Eu acho que o como Maurício Ele não é vai, mais amigo dele. ele vai publicitário me é foda, cobrar, né? ele vai me cobrar veementemente sobre isso. Mas tu não bloqueou o Maurício? Talvez agora eu tenha que bloquear. Mas me conta como é que foi essa experiência aí de iniciar uma marca... A gente queria saber como era iniciar uma marca e um produto novo num mercado que é super bem estabelecido e que tem uma cultura, né? O mercado do vinho tem uma cultura. Sim. Que é isso, assim, se não for um vinho caro, se tu não tiver com teu roupão De seda. sentado na tua cadeira de couro, talvez não tenha uma valor. pistola. o Rafa apontou, fez assim com a cabeça, ó. Teu roupão e eu roupão. imaginei o Gustavo de roupão. Dá pra colocar o Gustavo de roupão aqui, Tobias? Vamos botar Dá? aqui. No meio... Ele vai mandar Quem uma hoje foto não pra tem um nós. roupão de Aqui, seda, né? deitado aqui, ó. Isso. Com sushi em cima. E um roupão, um sushi, uma taça de vinho E e uma um arma. Carlton avulso na orelha. Aqui, ó, assim. uma arma. Mas enfim, é um mercado que tem uma cultura Quanto tempo estabelecida. durou isso aí? 3 anos. 3 anos. 3 anos. E quando vocês viram que não ia dar? Quando a gente descobriu que o modelo de negócio era sobre com 2 volume. meses. Com 2 meses, mas vocês continuaram. Era um modelo de negócio de volume. Mas esse mercado, ele cresceu, ele existe com Ele espumante, eu existe. acho, né? Mas não com vinho. Ele existe com espumante. No Brasil agora tem umas marcas que estão insistindo muito. A Lovin está fazendo um bom trabalho. Como é que era o nome da tua marca? Bliss. Bliss. Bah, eu lembro disso aí, cara. Bliss. E que ano, que ano? Puta, tu me faz umas perguntas 2016? que eu não Ah, tu não sei. veio com os- Eu com tenho os um anos na fortíssimo cabeça. DDA para eu lembrar de Eu uma lembro data disso, cara, e um eu número é impossível. E era caprichado, né? Bom, se nem o Gustavo lembra, realmente... É. Eu tenho uma boa memória. Eu não. Por isso que durante muito tempo a gente se complementou com uma dupla de trabalho. Exatamente. Eu lembrava a quantidade de cagadas que eu fazia e eu esqueci elas no outro dia. Ô, Rafa, eu quero puxar um negócio aqui, ó. Vai. Hoje, pra gente falar de publicidade, é difícil a gente falar sem falar de marca, né? Sem falar de estratégia de marca, sem falar de posicionamento, uma série de coisas aqui. E eu quero lançar uma pergunta pro Rafa, que é o seguinte. Tem uma marca hoje, e essa que talvez seja polêmico, hein? Uma marca hoje, ela sempre precisa buscar diferenciação, Distinção. distinção. Tem que ser diferente, tem que ser única. Toda marca tem que buscar isso. Eu acho uma pergunta quase filosófica. E eu acho que tu tem que responder o seguinte, ó. Uma marca pequena, uma marca grande, como é que faz? Tem que buscar essa distinção. Um tem que buscar mais que o outro. Eu acho que toda marca tem que buscar a sua distinção. Não significa que toda marca tem Ele que fazer... acertou o que a gente queria que ele respondesse. Porque Não- se ele erra... Porque se ele falar a que tem gente que ficar corta. igual aos outros, acabou o mundo. Não. Toda marca tem que Tá buscar a todo sua mundo distinção. desempregado. É incontestável. Não significa que toda marca precisa fazer as coisas extremamente diferentes. Vamos pensar muito bem nisso. Buscar distinção... Vamos pensar em uma analogia de conteúdo e formato. Conteúdo não é formato, né? Todo conteúdo precisa ser distinto. Não necessariamente o formato. O valor, para mim, está no conteúdo. Assim, Gustavo, assim se como tu o quiser que valor ele da faça um marca está na parênteses, tu vai distinção. pedir. Não no produto, não no formato final. Então, vamos lá. Se significa que, sei lá, marca A e marca B. A marca A está realmente buscando muita distinção, a marca B está no mercado durante muito tempo, a marca B faz as coisas de uma forma muito tradicional, mas a marca A entende que existe uma oportunidade de negócio para ela no mesmo lugar da marca B. Ela tem um valor de marca, um posicionamento, uma distinção que é diferente. Significa que tudo que ela fizer em termos de estratégico, mídia, plataformas, tem que ser diferente da B? Não acho que tem que ser. Mas acho que o valor, a essência dela, precisa estar muito claro que ela precisa ser diferente. Sim. Eu não acho e E eu o não Burger gosto... King? Tu Ele já jogou um puxou nome, lá ele embaixo simplesmente aqui, jogou um ó. nome Tava na sem nossa co- pauta falar sobre sem isso. contexto Filha da- nenhum, assim, eu não Burger King, sabe? E o Burger Sabe King? quando O que tu pensa A sobre gente contratou o Deu Gustavo pra dá um largar grito. as... Não, cara, tem um dado que eu acho que é legal que a maioria não tem, que é o seguinte, ó. Qual é a melhor maioria coisa? não. A maioria não tem esse dado. Não tem. Quem tem esse dado? Eu. Direto do IPA. A IPA. Just in English. Vai?
O outro Mas- Qual é a chorando coisa... aqui. Vamos perguntar Um pro dado público secreto. aqui. Vou perguntar pro público. Qual é a coisa mais importante para tua campanha publicitária dar certo? Dar resultado? Tempo pro público pensar Eu nessa. achei que ele ia responder. Eu sei. Tu é um cara inteligente. Tá bom. Porque Eu Mas achei eu vou que deixar ele tu ia responder, vai. tu lê A coisa inglês. mais importante pra tua campanha dar certo. Gustavo Hermel. Tá óbvio isso. O tamanho da tua marca. Tamanho da tua marca. O tamanho da tua marca chega a dar 18 vezes mais resultado que uma marca pequena. Ou seja, imaginem... Peraí, marca diferente de faturamento. Marca diferente de faturamento. Por exemplo, assim, ó, Coca-Cola faz um anúncio. E a Dolly faz um anúncio. Para a Dolly conseguir o impacto que a Coca-Cola tem no anúncio, ela tem que investir 18 vezes mais. Se a Coca-Cola botou 1.000, a Dolly tem que botar 18 mil para equiparar. Por isso que é tão importante o tamanho da tua marca. Por exemplo, o Rafa hoje trabalha com marcas gigantes que tem um legado. Um anúncio da Mizuno é diferente, não é uma crítica, mas é de tamanho de o Tênis Ryan. Tênis Ryan faz um anúncio, é uma coisa. Mizuno faz um anúncio, cara, é outra coisa. A gente não está nem falando ainda de qualidade de peça. Só o tamanho da tua marca. Por exemplo, hoje as marcas de bet, elas estão se degladiando para ver quem é que vai liderar esse mercado. Em algum momento alguém vai liderar esse mercado e vai liderar Sim. mesmo. Por enquanto tá uma briga Tá uma maluca. briga. Todo mundo se matando. Mas a Depois briga que hoje desses caras é muito mais pro produto do que por marca, né? Não, mas ó, o que acontece? É produto e marca, porque é o seguinte, ó, a partir do momento que alguém liderar isso aí, na tua cabeça, Ah, sim, ela cara, é- ele vai ela é dominar. referência, Ele sim. vai botar R$1, o outro vai botar R$18. Né? Tanto é que tu já viu que eu vi que a barreira de entrada era R$60 mil. Qualquer um pode ter um bet, né? Pode abrir um bet. E por que eu falei isso? Tempo. Porque tu tava falando da mas diferenciação olha de só. marca. Não, Burger King. O que acontece? Olha o Burger Isso, King. foi a Burger isquemia King. que tu teve, aquela. Cara, é isso aí. Aqui, ó. Burger King. Burger King. McDonald's. Nada. McDonald's. Nada. Tu McDonald's é o líder incontestável da categoria. O McDonald's fez qualquer coisa, cara. Botou um amarelo, vermelho, tu já sabe o que Já que sabe é. o que é. Cara, negoção ali, uma loja, tu chega lá, tá uns caras negoção ali, tu falou aleatórios te do Burger King. atendendo e tá tudo bem. Sabe? Dá sempre errado. O cara pede um hambúrguer, vem uma salsicha. Cara, isso aí, entendeu? Eles têm essa, né? Tudo bem. Burger King não. Burger King é bem menor que o McDonald's. Mas o Burger King solta a mão. Porque não tem a grana do McDonald's, cara. E não vai ter. Aí o Burger King faz o quê? Testa coisas diferentes. Ou já viu o McDonald's testar alguma coisa diferente? Não. É o valor da diferenciação. Cara, é sempre esse aqui, é o ó. ponto. É pianinho, bonitinho, criancinha, a gente tem salada. Burger King, Kid Bengala. Não, mas eu concordo. E eu só deixei E aí, por claro. isso que eu ia te perguntar. Eu só deixei claro o lance do conteúdo versus formato. Larissa Manoela. Porque senão o que acontece depois é as pessoas dizem, não, então é verdade. Então eu tenho que achar a diferenciação. Qual que é a marca que mais faz diferenciação? Burger King. Eu vou lá comprar um espaço para anunciar. Não significa que você tem que fazer a mesma coisa. Não. Sim. Tem uma distinção ali que é importante e que os caras conseguem pegar R$1 e transformar em 10. Porque tem outro dado importante, que é isso que as pessoas também não sabem, as marcas menores. Muitas vezes as marcas menores parecem ter um legado maior ainda, né? Não tem legado. Eu acho que a pode marca... Pode testar. O Nego Di vende mais hoje do que vendia antes. Se o Nego Di vende mais hoje do que antes do Big Brother, tu pode fazer o que tu quiser. Posso trazer Porque o Nego Di foi destruído na edição do Big Brother. Transformaram o Nego Di na pior pessoa da face da Terra. Vocês lembram disso? Sim, eu lembro. Saiu eu de lá Eu não com... acho que ele seja assim, mas, cara, destruíram o homem. O cara faz mais negócio agora. E daí vem a pergunta. Existe publicidade ruim? Olha, isso que eu falo para os clientes também. Cara, tu tem que fazer publicidade muito ruim, mas muito ruim. Muito ruim. Para dar resultado contrário. Porque só o fato de tu aparecer Vai gerar hoje saldo tem um valor positivo. gigantesco. Tem. A Kim Kardashian. Vamos falar da Kim Kardashian? Bom, o que tu vai trazer? Kardashian. Quem é Kim Kardashian? Quem era Kim Kardashian? Quem era? Quem era Kardashian? Não era nada. Não era nada. Ela era a Jogou filha no São do José, advogado não que era amigo. Jogou no São José. Passagem espetacular.
Ela não é albanesa, né? Ela não lembro de... Ela é alguma coisa ali, não lembro bem. Eu tava falando com a minha mulher esses dias. A gente gosta muito da Kim Kardashian. Mas a Kim Kardashian, cara, ela andava com a turma ripada, né? O pai dela tinha sido o advogado, que na verdade não era advogado, era o brother do O.J. Simpson. E a Kim Kardashian fez um filmezinho pornô com o namorado dela. Eu tenho muito medo da continuação desse assunto. Vocês Essa lembram é a disso? história? Essa Eu não história- lembro direito você não dessa lembra de- história. Cara, Kim Kardashian, Eu lembro dessa história. ela tinha um namorado que era um rapper, alguma coisa, um cara importante. É por isso que a gente grava o podcast, não é ao vivo. Exatamente. Não, Entendi. mas ó, A gente consegue... Mas- põe no ar, Tobias. Sim. Não me derruba. A gente não Kim corta Kardashian. Kim Kardashian. Daí tem outra, a filha do Fishborn, que é o cara que fez o... Vamos ficar na Kim Kardashian. Não, depois vamos pro Fishborn. De Volta quem? pra Fishborn? É, o ator ali do... Sim. Ele é do... Qual é o filme que esse cara fez? Fez vários filmes Fishborn não é importantes. do... Tu é não, muito bom o com Morfeu? número e data. Do Matrix Esse filme ou não tão- é? Esse tão cara aí, horrível. esse cara aí. Eu vou depois a gente vai contar a filha dele. Horrível com o filme. Mas o que Horrível. acontece? A Kim Kardashian, ela fez um filme que não foi um filme pornô, ela fez um filme com o namorado dela. E essa Era imagem... erótico? Era um soft pornô? Muito Soft. erótico. Não era soft pornô, era deep pornô. Xvideos. E aí, esse vídeo Só por causa vaza. disso a gente não vai conseguir monetizar esse vídeo Exatamente. aqui. Esse vídeo vaza. Cara, esse vídeo... Cara, e ela Viraliza. fica famosa pra caramba com esse vídeo. Tá, mas qual é a Tanto conclusão é que tu quer trazer? Não, o que eu quero te nisso? falar? Que, cara, se a Kim Kardashian fez um filme pornô, sem querer ter feito um filme pornô, e hoje a Kim Kardashian ganha dinheiro, monetiza em cima daquele filme, tá? Sério? Exatamente. Por que acontece? É isso que eu acho que ela é gênia. Cara, filme pornô, daí fica lá, esse que choradeiro. Cara, ela filmou, felizmente caiu na internet, é uma vida normal de qualquer pessoa. Vocês ganham dinheiro. Então, não, vão me pagar. E ela ganha dinheiro até hoje, Monetizou. cara, em cima daquele filme. E ela fica famosa, obviamente que ela tem um monte de méritos, mas isso Sim, ela transforma ela aproveitou numa pessoa conhecida, né? Muito mais conhecida do que ela era. Publicidade ruim, Pois é. tese ruim. Explodiu. Então, até isso, eu sempre falo, até a propaganda ruim, cara, pode te trazer algum benefício. O Nego Sim, Di é a pela mesma pela coisa. visibilidade. A filha do Pela Fishborn visibilidade. fez um filme pornô pra tentar fazer a mesma coisa que a Kim Kardashian. Daí deu errado. Uhum. Né? Mas assim, olha, tu tem que fazer uma coisa muito ruim pra coisa não funcionar. Porque o fato, tem um psicólogo que traz esse estudo, que é o seguinte, que é o efeito da mera exposição. Do fone. Só o efeito. É do fone branco, não é? Não. O efeito da mera exposição é o seguinte, ó. Que é só o fato de tu aparecer, independente muito do que se agregou ou não agregou, só o fato de tu aparecer, isso já aumenta consideravelmente a chance de tu fazer negócio com aquela pessoa. Então, eu não lembro o nome desse cara, mas esse cara escreveu um artigo sobre o fone branco da Apple. Eu não lembro disso. Que o fato do fone branco foi o primeiro fone de Sim, ouvido porque era branco preto. que se lançou, era É. preto. Então é onde ele baseia o argumento da mera exposição. Era o simples fato do fone branco que ficava para fora da camiseta na orelha era um gatilho de interesse para Sim. Sim. porque o teu celular Tu vai já ficar no sabe. bolso. Sim. Então ele não é Exatamente. exposto, ele não é visto. Exatamente. Sabe que a marca que eu acho que mais perdeu a oportunidade de ter construído uma coisa grande no Rio Grande do Sul é aquela Madruga, que ficava no morro da Freeway. De Osório. Cara, aquela marca... Meu, todo mundo Todo queria mundo. comprar a Madruga, mas ninguém Eu sabia nunca quem era soube o Madruga. que eles faziam. O que era isso? Eu não sei Cara, se eu queria comprar. Testemunho a meu favor, É eu não muito sei se eu caro tu queria construir comprar. uma marca. Se eu pudesse dar Eu uma não dica sei o pra que os alguém caras hoje... fazem. Eu não sei o que eu vou Também comprar não, o quê? acabou a Madruga. Daí E botaram terreno? outras placas lá. Obviamente podia ser Mas um se eu terreno, fosse... se ele fica em cima do Parecia o morro. Hollywood, né? Parecia o Madruga. Hollywood. Se eu fosse Agora um eu lembrei empresário, do empresário gaúcho, se tu quer construir Tu, uma só marca um do pouquinho. zero Tu hoje... é um empresário gaúcho. Eu sou empresário gaúcho. É. Talvez eu vou fazer isso. Mas talvez eu vou dar chance para outro fazer. Quero começar uma marca do zero. Isso aqui. É caro. Tem toda uma história. Pega essa marca Madruga, que eu não sei o que faz, põe o front, põe lá dias escritos separado naquele morro da Freeway e tu pode fazer qualquer produto. Madruga. Vai vender, vai cara. funcionar. Porque todo mundo até hoje está ávido para saber, principalmente aquela geração, quem é Madruga. Tu não acha isso, Rafa Santos? Eu acho, e talvez a gente tenha uma jornada investigativa nesse podcast. Saber Cara, quem por favor, foi. coloque Que é Madruga de novo no morro. Todo podcast termina com a pergunta:
quem é Madruga até que se descubra quem era Madruga de verdade. Porque ali eu acho que a extensão de marca Madruga poderia ser interessante. radinho, E eu acho que se podia ser vocês, qualquer eu coisa. acho que se vocês não, comentar. se vocês Madruga não, marca. se vocês não A apoiarem marca a minha Madruga. ideia, É porque se vocês Tava não lá, apoiarem a Madruga, minha ideia, vai Madruga, ficar chato pra Madruga, audiência. minha vida Madruga. Madruga. Tá, Entendeu? vamos apoiar. Tá. Se vocês não apoiarem a minha ideia, vai ficar A chato pra galera que audiência. tá ouvindo porque eu- agora vai porque eu poder sou convidado. comentar. Vai poder comentar aqui embaixo o que é a marca Madruga. Quem era Madruga? Todo mundo vai Quem era começar a Madruga? investigar agora. Eu acho que perderam uma oportunidade. Podia ter Salgadinho Madruga. Tudo podia ser Madruga. Que nem Amor Mais. Se- Hoje tudo é Amor Mais. Posso lançar uma promoção? Eu vou lançar. Se alguém responder com exatidão e prova quem é Madruga, pode vir aqui A Sarras. Aqui nas Sarras. buscar uma jarra de cerveja na minha conta. Olha aí, ó. Fechou. Tá feito o desafio. Caralho. Tá lançado. E uma Tá fritas lançado também. Mas eu desafio. quero evidência. Uma fritas? Jarra e fritas. Nós vamos lançar isso aí no nosso Instagram. Perfeito. Tá feita a merda. A campanha. Agora, no meio do podcast, tu vai No no meio do podcast. Tá, mas ô Rafa, enquanto o Gustavo vai ao banheiro, eu quero saber o teu ponto de vista sobre isso. Se existe realmente publicidade ruim ou tudo pode ser reverberado no sentido de visibilidade, pode ser contornado e acabar sendo positivo para a marca. Talvez eu contraria o Gustavo, e é bom porque ele não tá aqui. Pode Mas falar eu o que acho, quiser agora. eu acho que existe sim publicidade ruim. Eu não acho que a publicidade tem a capacidade, sei lá, vamos falar. Eu acho que o maior perigo da publicidade ruim é para quem é pequeno. E aí essa é a minha opinião. Porque, vai fazer uma publicidade ruim. Quem tem 50 anos de mercado, quem tem 100 anos de mercado, vai fazer uma publicidade ruim, concordo com o Gustavo. Vai te dar uma projeção, vai te dar uma visibilidade, acho que é reversível, tem uma onda, tem toda a onda de crise que precisa ser contornada, mas dificilmente é algo que vai destituir um negócio que está muito bem embasado e muito bem enraizado. Porque já tem toda a reputação. Pode destruir a tua reputação por aquele período. E eu não estou dizendo que eu estou Dá uma incentivando manchada, que a sim. publicidade ruim seja feita, não é isso. E aí é por isso que eu falei no início que eu acho que quem é pequeno tem que ser mais criterioso. Tem que ser mais criterioso, tem que entender se o que está fazendo é congruente com o que quer construir, se tem conexão, se constrói para o legado que se quer deixar. Acho que tem que ser mais criterioso. Acho que a publicidade ruim pode ser danosa para quem é pequeno, porque precisa ser mais criterioso, precisa ser mais assertivo, não tem todo o investimento que precisa ter. Então acho que tem que tratar com mais carinho. Até quando Não a gente fala significa menos coragem. de investimento, né? Agora eu tô pensando sobre até essas ideias disruptivas, porque o Gustavo antes defendeu que o líder consegue ter uma força de publicidade, de campanhas 18 vezes maior que o segundo e muito mais do que os outros, né? Então eu preciso ter uma ideia diferente, uma ideia criativa que vá fazer aquela campanha ser espreiada pelas conteúdos e redes sociais, principalmente hoje em dia, maior ou muito maior do que o primeiro colocado, porque eu sou o segundo hoje. Tá, mas e aí quanto de dinheiro eu preciso ter? Então, eu não sei. E aí eu invisto na ideia criativa, ou eu invisto em mídia? Tipo assim, eu acho que aqui a gente vai sempre buscar essa resposta, na verdade, né? É Eu que eu tenho acho 1 milhão, eu invisto o quê? Quanto aonde? É que eu acho que hoje a gente tem tanta oportunidade de mercado, de negócio e de estratégia que talvez... eu não acho irrelevante a discussão da mídia, bem pelo contrário. Eu acho que a mídia é uma grande base do que precisa ser feita. É uma grande base. Mas eu acho que a mídia não vai construir algumas coisas. Eu acho que a mídia não vai construir relevância cultural para a marca. Eu acho que a mídia não vai construir única e exclusivamente sozinha um lugar de diferenciação, né? Hoje, a gente é brutalmente impactado por marcas em horas, né? E o jogo da disputa da atenção é voraz. Então, beleza, entrar com uma campanha de mídia para se construir awareness, eu acho que ela é super eficiente, né? Para se construir conversão, eu também acho que ela é eficiente. Mas uma marca não sobrevive só disso, principalmente se tu quer deixar ou se tu quer marcar o teu espaço. Acho que uma marca precisa de uma relevância cultural, acho que a marca precisa de posicionamento, acho que a marca precisa de diferenciação. Eu acho que tudo isso não se constrói só, e aí eu não estou dizendo que não é pela mídia, só através da mídia. Pensa na ruptura que a gente tem hoje. Tem um dado que fala sobre... o índice de conversão. Vamos falar de plataforma de influência. Tem um dado que fala sobre o índice de conversão dos grandes influenciadores versus o que a gente chama de microinfluência, né? E a microinfluência, só para destituir o preconceito que a gente cria, não é sobre pessoas que são famosas, mas tem 20 mil influenciadores. Eu estou falando do potencial de influência que tu tem, que o Gustavo tem na rede que tem ao seu redor.
né? O Rafa Velar lançou um produto que é muito foda, né? Que é o Brand Lover. E que é muito baseado em um sistema de automação extremamente preciso que mostra quais são os potenciais dos micro-influenciadores e quais seriam as campanhas mais apropriadas para isso. Mas tira as plataformas de lado. Vamos falar do trabalho manual de quem está começando agora e é uma marca pequena e precisa construir. Então, tem um estudo que mostra assim, que o potencial de conversão do micro-influenciador, ou seja, aquela pessoa do dia a dia que a gente tem assim, à nossa volta, ou que é conhecidinha, ou que tem uma certa relevância em determinada categoria, seja no esporte, seja na tecnologia, seja na inovação, é muito maior, se eu não me engano, e aí eu prometo achar esse link e botar no link. Meu DDA não me permite gravar dados, mas se eu não me engano, ela fala de 15%. É 15% maior do que um grande influenciador. Nossa, ou seja, se eu tiver que maior. se eu tiver que botar num micro-influenciador a minha expectativa de resultado versus eu colocar na Gabriela Pugliese ou na Priori, a Priori não posso falar mal. Não posso falar mal. Por que tu não pode falar mal? Porque eu acho que Deus só olha pra ela. Ela ser uma que não me surpreenderia. Tudo bem. Eu entenderia. Mas eu acho que Deus só olha pra ela. Todos os dias Deus acorda e olha primeiro pra ela. Por que isso? Porque eu acho. Tá bom. É uma opinião Eu não pessoal. preciso me explicar, Eu acho né? que faz sentido. Tá. E aí, então, entre investir nesses grandes influenciadores, o teu índice de conversão é proporcional, vai ser muito maior nos micros. Sim. E o potencial que aquela rede tem de realmente criar uma influência, e influência vamos delimitar como não awareness, vamos delimitar como indicação, ou se a gente pudesse mensurar como é que chama? Potencial compra. Esses indicadores vão te dar muito maiores nessa plataforma de microinfluência. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que sim, a mídia é super importante, mas quando a gente pensa numa marca pequena, olha o potencial e quão mais fácil é para uma marca menor cercar dos dois lados do que uma marca que é global. Porque uma marca que é global, ela vai conseguir ter a eficiência de mídia muito mais fácil. E sim, quem é menor tem que fazer 18 vezes, 20 vezes, 34 vezes mais investimento para estar talvez no mesmo potencial de impacto. Agora, uma marca global, ela não pertence a lugar nenhum. Para ela realmente ser relevante na região sul do Brasil, ela tem que fazer um trabalho localizado muito forte. Uhum. E aí, às vezes, ela tem que competir com uma cambada de marca que está aqui há muito mais tempo e que a galerinha consome porque acha legal e porque é daqui. Então, na relevância local dela, ela perde esse jogo. Ela pode não perder na grande mídia. Então, pensa nas marcas pequenas ou nos médios empreendedores que estão vindo agora. Será que eu devo fazer publicidade? Será que eu não devo fazer publicidade? Eu acho que não existe um momento melhor para se fazer uma publicidade que tem uma estratégia super segmentada e que te mostra que o dinheiro que tu colocar em mídia ele vai ser suportado pelo índice de microinfluência que tu vai ter. É como se a gente cercasse o consumidor e a audiência dos dois lados, assim. Tudo aquilo que ela vê na televisão e que ela vê na tela, ela ouve as pessoas em volta dela falando. Eu não acho que existia um outro momento na publicidade no passado que a gente está tão propício a cercar o consumidor e a audiência com mensagem, informação de produto. Uhum. Então, primeiro que eu acho que sim, dado esse fato, a gente também tem que olhar para o outro lado, né? Que é toda aquela mensagem mal repercutida, ela pode soar mal. Então, acho que os pequenos empreendedores ou as pequenas marcas têm que ser mais criteriosos, sim. Não significa ser medroso. Uhum. Acho que tem que investir, tem que inovar, tem que botar para fora, tem que botar a cara. Mas tem que ser mais criterioso com a qualidade da mensagem que tu vai colocar lá. E, ao mesmo tempo, ouso dizer, e não tem um dado, de que esses caras têm mais oportunidades de ser mais relevantes localmente e regionalmente do que as grandes marcas. Sim. O dado que eu não trouxe antes é que o primeiro ponto é 18 vezes a marca quem é grande, né? E o segundo é 12 vezes a criatividade. Ou seja... 12 vezes, sério? 12 vezes. É a única chance que o pequeno tem. Tu lembra aquele artigo que eu te mandei essa semana, né? Semana passada eu te mandei um artigo... Sobre a pasteurização de tudo. Sobre a pasteurização de tudo. Esse é um puta artigo. Muito e ele legal. realmente fala sobre... Até na aula da ESPM. Sobre como tudo está ficando pasteurizado. Até e a decoração do Airbnb, né? A construção do artigo é muito boa, porque o cara começa falando sobre arquitetura.
e como todos os prédios estão virando grandes blocos de cimento. Cara, e presta atenção na rua. Sim, mas grandes blocos quadrados de Eu cimento sempre marrom com critiquei, cinza. sempre Marrom com critiquei cinza. isso aí. Tá? E aí depois ele entra ainda na arquitetura sobre Airbnb. E nos quadros, que todo mundo pede os mesmos quadros. Desculpa, o Começa estudo nos inicial é muito quadros. bom. Existe um estudo que são, acho que 2.500 entrevistados, olha o número. E os caras pedem, psicólogos e artistas pedem para as pessoas imaginarem um quadro. O que tu quer? Imagina um quadro, em diferentes mundo países. todo. Imagina um quadro e descreve esse quadro para mim. Todas as pessoas Tu tá de descrevem brincadeira. a Quadro mesma que tu quer, paisagem. o quadro que tu quer. Tipo, qual é que é a arte que, Eu já que os imaginei Estados que Unidos quer? existia um padrão de Daí solicitação de contrataram quadros. uma empresa de pesquisa Tu para tá fazer de isso no mundo brinks. todo, né? Sim. Tipo, qual é a estética que os Estados Unidos quer? Que quadro que ele quer para poder vender lá melhor? E daí tu olha o resultado, é tudo muito parecido. Todos os quadros são basicamente... A descrição dos quadros é igual. É uma paisagem que tem um mar, que tem morros, que tem uma montanha, Aham. que tem um gramado. E aí tem pequenas variações, mas overall No geral é a mesma coisa. parecido. E aí depois ele entra aí na arquitetura dos grandes prédios, as incorporadoras, e depois ele chega no Airbnb, que ali para mim foi um gatilho louco, Sim, foi porque muito boa, porque é verdade esse mesmo. lancezinho de Airbnb, de empreender, a galera sempre tenta criar ambientes que sejam aconchegantes, ou ambientes que sejam diferentes, ou como se falava há 5 anos atrás, instagramáveis. Instagramáveis. E aí a grande verdade é que na tentativa de buscar essa diferenciação, se criou uma estética pasteurizada. Aham. Todo mundo segue o Que é um mesmo. pertencimento padrão top Airbnb. Então todos eles são muito similares. E aí o cara começa a quebrar o artigo. E aí ele vai falar sobre os procedimentos estéticos das pessoas. E aí ele fala sobre a descrição do rosto das pessoas. Que se tu vai pedir para alguém descrever. E aí ele fala da Kim Kardashian. Que eles fazem uma pesquisa também em clínicas de estética. E assim, majoritariamente, todas as pessoas querem se parecer com a Kim Kardashian. E aí ele vai, e aí ele É o chega, efeito manada, né? e aí ele gente? chega na mídia e ele chega no conteúdo. Então Tudo ele vem fica descendo, parecido. tudo fica aparecendo. Aham. E o final ele faz uma crítica que foi o que eu postei. Para mim é o grande valor ali que ele fala que eu não sei se em tempos de crises a gente recorre para aquilo que a gente é mais familiar ou se a gente está simplesmente viciado no fato de mensurar as coisas e entender que toda aquela mensuração é um lugar seguro. Então, se dá certo aqui, Sim, encontrar porque vai dar padrões. certo Se pra for mim. olhar as redes sociais, Encontrar padrões. qual é que é a diferença entre o Instagram e o TikTok? Se tu olhar, tá igual. eu acho, Eles vão ficando eu acho um iguais. pouco diferente. A E eu acho que os estética do negócio formatos, é eu acho tudo que os, igual. eu acho que os formatos são similares na atualidade. Eles vão ficando tudo igual. É. Eu tenho medo de acordar um dia e fazer um Get Ready With Me sem saber. Sem saber, assim. Sem saber, eu Foi fui me pentear. influenciado e fez. Talvez. E tu não sabe. E eu não sei. Talvez. O que mais tu poderia fazer sem saber? Eu prefiro não falar. Mas tu sabe que esse lance da mensuração que tu fala é encontrar padrões, né? E a gente trabalha muito com isso no digital. Né? Assim, ó, tá o tempo todo em busca de padrões para achar dentro do padrão aquilo que dá certo e replicar isso, né? E aí começa a entrar nesse viés que tu comentou, assim, de as coisas vão ficando tudo muito parecidas porque tu vai pro lugar seguro, assim, né? Sim. E tu tem medo, às vezes, de dar aquele pezinho fora, porque, cara, aqui tá dando certo, continua. E é esse um contraditório. Eu, na essência, eu acho isso uma tristeza. Tá, mas vocês não acham que isso sempre foi assim? A diferença é que agora a gente tem mais dados. Que Eu acho que acho. sim, mas eu acho que sempre foi uma oportunidade gigante. Quando o Neymar fez o Cabelo louco? cabelo louco lá. Só um pouquinho. Mas é só isso, só mas uma olha- pergunta. olha a Eu loucura, só queria ele fazer uma quebrou o pergunta. padrão ali, O né? cabelo louco é um case, porque eu notei a velocidade com a qual vocês dois concordaram sobre Cara, o cabelo eu nem louco. sei o que é o porque cabelo quando- louco. quando do Não, Neymar. tinha o um cabelo Neymar, ridículo. Tu também fez, né? Eu lembro que o Christian fez, eu acho que tu também fez, né? Sim, eu tinha aquele cabelo. Que ano foi isso? Que- Em 2012? Tu não tinha aquele Em cabelo. 91 eu tinha o cabelo de Chitãozinho Chororó. Enfim, dados. Dados. A única diferença é que agora a gente tem mais dados. Mas eu acho que sempre que isso é uma oportunidade de tu quebrar a paisagem e se destacar. A questão é tu ter a coragem, e é isso que eu sempre falo para os clientes, a gente não é treinado, a gente nasce com o olho perceptivo para as coisas diferentes. Isso é evolução, a gente é assim. O que é diferente a gente presta atenção porque aquilo, né, pode gerar alguma... que pode ser uma ameaça, né? Então tu sempre presta atenção. E o que é comum, ordinário, a gente põe de lado porque a gente tem tanta coisa para fazer. Que é o exemplo dos 120 mil anúncios digitais. 85%
Cara, não Tá, deixa eu trazer um porque ponto tudo polêmico igual. aqui, então. Tudo igual. Chegou... Vou usar a Tem que ter um Bliss pouco como, de coragem pra como- quebrar o coragem. Mas põe uma melancia lá, eu acho que vai dar mais resultado do que um Vou cara usar- com uma mochila nas costas. Vou usar a Bliss como, Uma melancia indo pra como escola. referência aqui. Bliss entrou no mercado. É melhor ela seguir o padrão e tentar se constituir fazendo um padrão que já deu certo, ou é melhor ela entrar usando e O problema da Blizz é que não Joga tinha a moeda nada de pra referência, cima. né? A Blizz não tinha... Não era um mercado estabelecido do tu vinho tá de dizendo, que, latinha. tu tá dizendo Não, que o meu exemplo foi ruim. muito ruim. Pega outro exemplo. Eu Eu gostei acho do que teu exemplo. ali já foram ousados, né? Entrou uma marca nova de cerveja. Mas como eles, vários entraram querendo vir com a latinha. Alguma referência tinha, né? Tinha Era uns um mercado- 40 querendo entrar de era um latinha. mercado super estabelecido vou na- ganhar latinha aqui no Brasil. Uns 40. Aí o Rafa, no ano de 2025, ele resolve fazer uma cerveja, então, em lata. E não é um vinho em lata, é a cerveja em lata. Tu olha para as referências e busca imitar as referências que já deram certo no mercado, ou tu inova e busca algo totalmente disruptivo? Eu vou respeitar o teu exemplo, mas não tem chance alguma de eu lançar uma cerveja. Mas eu vou respeitar o teu exemplo e vou responder como se tivesse. O que tu teria chance de lançar, Rafa Santos? Tomara que tu queime a língua e eu te prove pro podcast que tu... Cogumelos. Boa. Shiitake. É o cogumelo tinhoso. Eu não sei se o Rafa pensou no cogumelo de comer. Fungo. Normal. Vai lançar ou o de cogumelo cozinha. tinhoso. Vem pro Tim você também. Cara, eu acho que tudo que tem tinhoso eu acho que podia funcionar. Uma vez tinha um diretor de criação na agência que ele criou a marca Arroz Tinhoso. E eu achava muito legal essa marca. Deu certo a marca? Não, a gente nunca lançou porque o arroz ele é uma, isso já ele é uma responde figura muita que não coisa. tem protagonismo nenhum. Agora, Mas o arroz tinhoso poderia ter, né? Poderia. eu vou, Cara, ele é loucão. vou responder que sim. Eu acho que tem que entrar com personalidade. E daí é meu ponto de vista e pode ser empírico. E se tu quiser discordar, fica muito à vontade. Mas eu vou usar um exemplo. Em Porto Alegre tem uma imobiliária de um cara que eu acho genial, que se chama Anderson, e a imobiliária se chama Somos Lares. E ela se descreve como uma boutique. A grande diferença deles é que desde o início É que eles são nunca, boutique. além de ser uma boutique, eles nunca pegaram imóveis para vender que fossem de empreendimentos prontos, entregues na planta, ocos e vazios, nunca. Ele sempre fez uma curadoria de imóveis e ele sempre investiu muito num conteúdo onde, desde a foto até os vídeos, as negociações do imóvel que ia ficar o teu imóvel fica assim, ele tem que ter com a decoração, porque a pessoa está comprando a casa que ela vai morar, ela não está comprando uma caixa branca que ela quer decorar. Essa era a diferenciação dele. Então, ele sempre projetou essa imagem para quem estava procurando aqueles espaços. Tu entende a diferença? Sim. Ele não estava vendendo imóveis para quem queria uma coisa oca, pronta, vazia, para transformar do jeito que queria. Ele estava vendendo imóveis para quem estava procurando algo que batesse o olho e dissesse, essa poderia ser minha casa. E esse sempre foi o viés dele, não só de comunicação, de publicidade, como de seleção das coisas. E ele é uma referência hoje. Ele é uma referência. Tem dezenas de imobiliárias em Porto Alegre, estou falando de um lugar, de um conceito bem regionalizado, mas dezenas de imobiliárias em Porto Alegre que começaram a criar núcleos para esse tipo de negócio, porque ele criou um padrão de diferenciação. Ele foi uma ruptura. E eu não sei se foi mais fácil ou mais difícil para ele. O que eu posso te dizer é que é incontestável o valor do trabalho dele hoje e a diferenciação que ele causa no mercado. Ele tem uma moral hoje em Porto Alegre que é do mesmo tamanho de grandes imobiliárias como o The Legend, por exemplo. Assim, ele negocia apartamentos e faz negócios da mesma proporção. E isso foi muito baseado em cima da diferenciação e da visão que ele tinha de que se eu quiser fazer... Eu não sei se é ofensivo eu dizer que talvez negócios imobiliários na atualidade beiram a commodity. Não sei. Mas eu posso falar sobre aquilo que me impacta. Eu acho que a maioria sim, mas tem poucos que dá para ver aqui. Cara, os caras chamam muita atenção. É Muita só de ser um atenção. pouco diferente, tu já destrói. Exato. Né? Então, do que me impacta, eu posso dizer que eu via um padrão em tudo aquilo que eu assistia, que eu era impactado. Agora, o jeito que ele entrou no mercado, o jeito que ele comunicou, o jeito que ele construiu, é algo que ele conseguiu emplacar o selo de curadoria. Então, ele realmente faz uma curadoria das coisas que estão lá. Só porque eu tenho um negócio que eu faço que é... Sempre que eu vejo alguém com um negócio local testando alguma coisa diferente, eu vou lá e incentivo o cara. Sim? Eu faço sempre, cara. Porque eu acho que
Tu imagina o cara ter testado uma coisa diferente. Imagina assim pra ele, o quanto ele não pensou naquilo, o quanto ele não ficou ansioso. Os caras vão rir de mim. Imagina os caras... E pra rir de ti tem um monte, né? Sim. E o cara testar, quebrar padrão. Eu sempre vejo, quando eu vejo, eu vou lá e dou uma moral pro cara. Legal. Pro cara seguir. Tem um cara aqui agora aqui que é... Tem um cara aqui que é o Falcão, que é o cara que ele era da CNI, agora é CNA, eu acho. Ele fez o Falcão Flix. Cara, vou pensar, não é uma coisa assim, mas era um programinha dele, o Falcão Flix, que era tipo um Netflix, Falcão Flix. E ele comentava sobre os empreendimentos no Falcão Flix. Era divertido. Eu fui lá e dei moral pro cara. Testar coisa. O cara ali agora, o cara do X da Vone. Começou a fazer. Cara, eu dou moral pra ele sempre, cara. Porque eu fico imaginando, ele é o proprietário e ele botou a cara dele no negócio. Eu respeito muito quem põe a cara. Cara, ele botou a cara dele e fica testando coisas engraçadas ali. Tem coisas que são mais engraçadas, tem coisas que não são tão engraçadas. Mas o fato dele ter tido a coragem de ir lá, cara, e fazer... Tem um monte de cara pra rir dele. Os conhecidos, assim, né? Pra detonar e queimar o cara. Mas eu não tenho dúvida que aquilo vai fazer muito bem pra marca dele. Não tenho dúvida. Mas com certeza. E eu, toda vez que me aparece na frente, eu vou lá e comento e dou uma moral. Porque, cara, vai funcionar. É ele sendo corajoso e testando coisas. Tem que testar, cara. Testar. Para de imitar. O problema de tu imitar é que nem tu colar na prova. A coisa mais triste de colar na prova é que tu perde o mais importante, que é aprender. Tu não sabe por que tu tá fazendo aquilo, cara. Testa, cara. E tem uma outra teoria que essa vai acontecer nada se der errado. Isso que eu falo. A tua marca não é tão gigante assim. Aí é que tá. Que os caras vão parar de comprar. Eu acho que o maior risco que tu corre é dar certo. Exatamente. Corre o risco de dar certo. Tu corre o risco de dar certo não tem nada a perder. e precisar sobrepor, sustentar, crescer acima daquilo que tu fez. Esse é teu maior risco. Porque entre o nada e o nada, entre o início e o zero, tipo, qual que é o teu risco? A minha... Entre o início e o zero, qual é o teu risco? Cara, impressionante o nível de complexidade de pensamento do Rafa Santos. Não, ele foi muito longe. Eu ia fazer... Parece simples, mas não é. Ele traz mastigado pro nível do mainstream. O que é muito difícil de entender. Que é nível tipo Tom Jobim, essa turma. Vou fazer uma outra referência pra ti, então. Que a minha psicóloga faz isso comigo e funciona muito bem. Foi que o cara vai pra escola. Presta atenção. Fala. Pensa em garrafinhas de água. Diz uma água que tu gosta. É água da pedra. 5 garrafinhas da água da pedra. Todo dia de manhã, tu acorda com 5 garrafinhas cheias. É o teu nível de energia, de entusiasmo. Aquela vibração. Tá? São 5 garrafinhas. Qual é a diferença entre tu consumir 4 garrafinhas de energia, de entusiasmo, criando alguma coisa que é exatamente nova, correndo risco, botando o teu na reta, passando ansiedade, ou tu consumir as mesmas 3, tentando copiar e cagando um coco para copiar o que todo mundo está fazendo? Qual que é a diferença de investimento de energia que tu tem nisso? Nenhum. É o mesmo nível de dedicação, é o mesmo nível de horário, é a mesma coisa. Porque tu vai copiar alguém, não significa... Tem uma desculpa. Mas é que, cara, tava dando certo. Serena Williams. Serena Williams. Tu sabe da... Não, agora eu fiquei impressionado, eu fiquei entusiasmado. Serena que Williams, nós temos da Serena Williams aí? Serena Williams jogando um dos seus abertos, quando trocou de técnico. Não era mais o pai dela? Não era mais o pai dela. Por que eu não sabia que o pai dela tinha... Tu não olhou nem o documentário Netflix? Eu olhei Aí, ó, não foi lá? Um documentário, eu olhei um filme no Netflix. Não, mas tem um documentário. Atores, com tem um documentário. Olhou errado. Serena Williams... Sempre dando bote errado, né? Quando voltou da gravidez, voltou a jogar, ela perdeu 2 partidas iniciais que eram muito importantes porque ela queria construir. Não. Olha isso. Eu só queria fazer uma pausa e para falar que não existe... Nossa. Eu não sei se existe Agora uma pessoa nível, tão Gustavo. próxima de Serena Williams na sua grandiosidade quanto tu nesse momento. Que coisa bem. Olha aqui. Tobias Williams. Mas aqui... Não, agora eu preciso terminar. Ela, quando voltou da gravidez, voltou a jogar, estava performando bem, e toda vez que ela subia para a rede, ela perdia os pontos.
E aí ela foi perdendo partida atrás de partida, atrás de partida, atrás de partida. E quando ela trocou de técnico, o técnico dela foi assistir um treino. Não sobe mais a rede. E ela impressionantemente treinando, obcecada na rede, porque ela queria acertar. E ele chamou ela no canto com uma planilha de Excel e falou assim, por que tu tá treinando na rede? Então ela falou, porque eu preciso melhorar. Ele falou, não, tu tá maluca. Olha aqui, ó. E ele abriu uma planilha de Excel e disse pra ela, dá uma olhada aqui. Nos teus últimos jogos, como o teu índice de acerto na rede cresceu em 8% versus o teu campeonato passado, antes de tu voltar da gravidez. Tu não precisa treinar a rede, tu precisa treinar a bola funda. Tua rede está resolvida. Vai treinar no fundo. Daquele momento em diante, ela acertou todas as bolas na rede. E a planilha ele alterou. Ele tinha mentido? Ele mentiu para ela. E aí, esse cara é um técnico que criou uma tese sobre o jogador de tênis, que é, toda vez que tu vê um jogador de tênis que está jogando... Porque tênis é um esporte solitário, né? O cara tá jogando ali, tu vê que o cara começa a pegar mais leve, começa a errar a bola, começa a desconcentrar, a bola vem errada, ele dá lá no canto e tipo assim, foda-se. É mais fácil para ele desistir do jogo e dizer, mas naquele jogo eu não dei tudo de mim, do que ele dar tudo que ele tinha, psicologicamente é mais fácil, do que ele dar tudo que ele tinha e perder o jogo. Então para ele é mais aceitável perder. Abandonei. E aí, fazendo essa referência, é mais aceitável tu botar a desculpa em eu não investi tanta energia, eu não quis fazer tanto, eu estava copiando, do que tu realmente gastar energia para fazer alguma coisa nova. É responsável daí, que né? é difícil, que é um craft de arte, assim, é difícil, tu vai ter que bater, tu vai ter que entender, tu vai ter que criar, tu vai ter que polir, tu vai ter que reorganizar. É mais difícil isso Muito mais difícil. do que do outro lado. Mas do outro lado tu tem uma desculpa. Exatamente. E eu tenho umas perguntas da audiência. Valeu a... Caralho. Resolveu aqui, né? Bom demais. Não. Resolveu. Com vocês, Fábio... Eu vou comer um frango. Fábio não, Rafa Santos. Olha só. Vamos de novo. O dia que eu for Fábio Santos... Com vocês, Rafa Santos. Rafa Santos. Olha só, nós temos perguntas da audiência. Sabe quem mandou a pergunta pra nós? Opa! Geórgia. Se fudeu. E a primeira vai ser pro Gustavo. Jorge Antunes? A Jorge Antunes. Tinha que vir no podcast. Conhece Jorge tu Antunes. conhece Nós Jorge? vamos chamar Antunes. a Jorge pra gravar um podcast. E tu vai estar junto, Gustavo. O Gustavo vai virar Eu âncora acho com a que gente Jorge é aqui. um ser assim... Eu queria fazer um depoimento para Jorge. Tá, vai. Fala antes de eu não fazer a posso falar pergunta, muito então. Porque assim, eu vou abrir meu coração. Eu queria fazer um Olhando depoimento pra para câmera, Jorge. por favor. Fala, Pra Rafa. 2. Jorge Antunes, eu te acho uma das pessoas mais icônicas que a publicidade hamburguense já produziu. Ninguém, atenção, ninguém tem uma rédea tão curta, tão precisa e tão carismática. Uma rédea carismática é diferente. Ela é dura com ternura. Quanto a tua? Olha só, Com Gustavo. vocês, Jorge Antunes. Perguntinha da Jorge. Ela mandou o seguinte, ó. Pro Gustavo, essa. Além de uma boa história, o que não pode faltar numa apresentação... Ela mesma respondeu, Gustavo. Boa. Essa é a Jorge. Ela mesma respondeu. Sabe o que ela botou? Tu não pode errar essa pergunta. Não posso nunca. Sabe o que ela botou? O quê? O que não pode faltar numa boa apresentação, segundo Gustavo Hermel, é uma foto da Geórgia mesmo, em 99, andando de Segway. Onde eu posso, eu ponho a foto dela. É isso, ficou marcado pra história. Cara, Que isso? cara a Geórgia, quando ela começou a viajar, ela achava que ela tinha que botar todas as fotos dela no Facebook das viagens dela. E dela viaja, acho que pra Punta Cana. Mas eu faço isso. Pois é. É uma crítica? É uma crítica. Não a ti. Normalmente eu critico só a Geórgia. Tá. Ela tá em cima do Segway, assim, eu uso essa imagem dela do Segway em todas as apresentações da Tá carinha sempre dela. em ela. algum Tá, mas lugar. tem uma pergunta Então, séria. mas tem uma pra pergunta vocês. séria. Ela mandou essa brincando, mas é o seguinte, ó. E de Geórgia. E de Geórgia. Claro, dela ainda. O que fazia sentido na publicidade quando tu começou no mercado e não faz o menor sentido hoje em dia? O que tinha lá atrás? A probabilidade de tu não conseguir A gente tá responder falando sério daqui uns isso é 40 muito anos grande, atrás, mas né? Vamos tentar. Cara, que coisa. Assim, ó, uma coisa que... Eu não quero, assim, dizer que esses veículos morreram, né? Mas eu não conseguia pensar uma campanha sem jornal e revista, por exemplo. Classificados do jornal. Eu acho que o jornal ainda tu vê, assim, né? Porque o jornal hoje tem outras mídias, né? Não é só o jornal impresso ali, né? Mas é uma coisa que para mim era uma coisa sagrada, o jornal. Todo dia de manhã eu li o jornal impresso no café da manhã. Não conseguia não fazer isso. Hoje eu leio digital, né? Mas
eu sempre pensei no jornal, na revista, e uma coisa que não tá mais nos planos, assim, sabe? Uma revista impressa. Mudou muito, né? Os veículos mudaram, então. Muitos veículos, Era mais fácil, eu acho, que antigamente. Tinha menos opções. Mas eu não fico matando os caras de graça, sabe? Eu olho muitos dados, assim. Televisão, um negócio que toda hora tentam matar, a própria rádio. Tu olha, os números são impressionantes, assim. Os números da rádio, os números da revista. Então, mas esses dois, assim, cara, principalmente mais revista, talvez. Revista, cara, eu falava do IVC, que é o que olhava a tiragem da revista, né, pra ver se era real e tal. Mas, assim, revista impressa é uma coisa que... Hoje tu tem que fazer mais escolhas, então. Antigamente tu olhava assim, era certo. Jornal, revista, se tinha grana pra ir pra TV. Mas eu acho hoje, por exemplo, assim, eu sou um cara que vocês vão... eu tenho essa característica, assim, eu não fico nunca falando do passado com uma nostalgia, assim. Eu acho que hoje é melhor. Mudou o mercado e a gente se adaptou, e eu acho que tem muito mais chance da SPR ser uma agência grande do que era antigamente. Porque as regras mudaram, né? E eu sempre, toda vez que eu chego em algum lugar que o cara fica chorando as pitangas, eu não gosto. Porque eu acho isso uma característica da decadência. E eu tento dizer isso pros caras. Cara, tu tá decadente, cara. O dia que tu começa só a ficar falando do passado, que era muito melhor, que não sei o que, acabou, não tem... Esse passado não vai voltar. E a gente tem que se adaptar ao que é o presente e às pessoas e fazer um baita de um trabalho. Essência nossa é ter a história, que eu sempre, com os guris aqui, eu falo muito com eles. Eu como ponto de vista, eu acredito muito na distinção. Na criatividade como uma ferramenta de distinção. Acredito como essência minha, assim. Eu posso fazer só um adendo? O resto eu mudo tudo. Eu acho mas que isso não... a criatividade como um diferencial de distinção e de negócio. Que eu acho que é uma bandeira que se eu pudesse levantar uma bandeira só, é de que a criatividade tem valor para negócio. Muito. E tá provado. Mas eu acho que isso não é interpretado. Não é. Isso é uma das coisas que a gente mais lê, por isso que eu falei 12 vezes. E eu falo pessoalmente, eu sempre usei da criatividade pessoal para me destacar para alguma coisa. Sempre usei. Uma brincadeira, uma forma diferente de responder. Cara, tu usa na tua vida. Como é que tu vai usar na tua marca? Tua marca tu é pasteurizado. Tu pensa um cara que é pasteurizado. Ninguém lembra do cara. Alguma coisa diferente tu vai fazer. Tu vai expor a tua personalidade. E as pessoas vão se conectar a isso. Só que é duro. Por exemplo, falando pessoalmente, eu sou um cara que gosta de brincar. Gosto de... Às vezes, eu saio errado. Às vezes se perde. Eu me perco. Eu faço, o cara não gostou. Mas parte. Aí, faz parte. O passarinho veio, o Bluebird veio e cantou demais. Mas é isso, mas assim, ó, tu tem que saber lidar com isso. Porque assim, cara, tu vai acertar e quando tu testa coisas, às vezes eu tô num lugar e eu digo, cara, tu pode fazer uma piada meio pesada. Tá, mas olha só. Cara, às vezes eu testo e funciona e pega, é um lugar que eu não conheço bem os caras, aquilo me conecta a eles e a partir dali tudo muda. Sim. Às vezes... Tu testa, na coragem, tu testa... Cara, pegou muito mal a piada que tu fez. Tá, mas esse... Acontece. Mas peraí, esse é o viés da diferenciação. Exatamente. Tu não vai agradar todo mundo e nem da mesma forma. Eu acho que a coisa mais triste que tem, e eu falo isso sempre, é a indiferença. Morno. Eu também acho. Tu já viu, tu já falou com as professoras na escola, passa o tempo, tu vai lá na escola lá, e tu pergunta quem elas lembram. Elas lembram só de duas figuras. Os que incomodavam e os mais queridos. Os mornos, elas não lembram, cara. Elas não lembram. É isso. Sabe? Tu tem que, de alguma maneira, te mostrar que tu veio. Mostrar a tua personalidade. É verdade. Tu já viu na escola? Cara, eu falo qualquer professora. Elas lembram dos piores, dos que incomodavam pra caramba. E dos mais queridos, mais inteligentes e tal. Uhum. Ali no meio, elas não lembram de ninguém. Não lembro de ninguém. Isso faz total sentido. Que é a vida na rua, cara. Ô, Rafa. Quem eram vocês na escola? A Gi... Antes de nós responder isso, a Gi mandou uma pergunta pra ti também. Saudade. Ela mandou o seguinte, ó. Rafa, qual foi o projeto mais desafiador que tu já participou? Isso é uma boa reflexão. Putz, é uma boa pergunta. O projeto mais desafiador que eu já participei.
Eu acho que... Acho que a Fila foi um projeto super desafiador, porque ela era uma marca de muito recall, assim. Todo mundo teve um Fila em algum momento na adolescência, Eu tinha um fila E ela- brancão com detalhes vermelhos. com um velcro na frente. Acho que Eu sim. aposto. É. E ela passava assim por um momento de... Puta, imagina uma marca que, sei lá, tem quantos anos, um super legado, já foi gigantesca e se deu conta, todo mundo assim na mesa se deu conta de que o que a gente fez até aqui não funciona lá para frente. Mas vamos sempre lembrar que quando chega nesse momento de ruptura, não significa que todas as portas estão abertas, né? Porque ele é um momento de medo. O que a gente fez até aqui não funciona mais, a gente precisa se destacar. Porém, se eu perder o que eu tenho, é grande demais. Sim. E sem dinheiro. Não. Não tem grandes verbas. Na época não tinha grandes verbas. Hoje a A Fila... Fila é da onde? Que eu nunca... Qual é o Fila é país? italiana. Italiana. Hoje a Fila tem bastante expressividade, principalmente no mercado de corrida no Brasil. Assim, tem feito um trabalho bonito. Não melhor que o trabalho da Vulcabras com Mizuno e Olímpicos, eu preciso dizer. Só queria um momento de silêncio. Uma pausa. Ganhou, conseguiu. Boa. Mas eu acho Eu lembro de que... um trabalho teu que tu fez, que eu até hoje ele tá lá no portfólio como um trabalho gigante, monstruoso e que o senhor fez. Eu já quero lembrar, mas para finalizar, acho que a Fila foi um dos mais desafiadores, por isso, para um contexto político que era difícil. E eu acho que o outro trabalho super desafiador foi a expressão de nova narrativa da Natura, na época que a gente fez com a Virtual. Porque a Natura, ela é eu tenho muito carinho pela Natura e eu acho que o que ela significa no Brasil é muito diferente do que a gente está acostumado. Muito diferente mesmo, assim. A gente, por todos os privilégios que a gente tem e por tudo que a gente faz, a gente vive num contexto de Brasil que é muito diferente do que a maioria do Brasil. E a Natura, que não preciso explicar para vocês, né? A marca da revistinha, que tem 2 milhões de consultoras na América Latina. Se a gente fizer esse cálculo, a gente está falando de 2 milhões de lojas. Como é que tu faz com que uma narrativa de posicionamento de uma marca chegue nessas mulheres que representam o que é a força de venda de verdade, aonde talvez, na sua maioria, elas não tenham internet no telefone, assim. Então, esse foi um trabalho super desafiador, porque mais do que propor ideias, a gente foi convidado a escutar pessoas. Então, a gente realmente fez... Esse foi um projeto, acho que um dos projetos mais bonitos e mais desafiadores, porque a gente foi falar com as consultoras. Então, a gente foi até Tucano, na Bahia. A gente foi até a Ilha de Soure, em Belém. E a gente foi para todos esses lugares, assim, onde essas mulheres, elas não só vendem, como elas também têm projetos sociais que replicam o que elas querem construir, para entender como é que a gente fazia para essa mensagem chegar lá, porque a mídia não vai chegar lá. Caraca. E aí esse foi super desafiador, assim. Baita case. Foi 2 foi projetos. irado, Difícil, é um projeto difícil, mas eu acho que foi bem construído. É um projeto que está rodando até hoje, assim, então acho que está lá. Ele não é um projeto de Legal. super expressividade criativa, não era sobre isso. Era sobre como é que a gente consegue romper essas barreiras e chegar lá de uma forma que essas pessoas realmente se conectem com a gente nesse propósito, porque senão a gente é uma empresa transacional. E para uma empresa que, e aí só porque eu acho que é uma curiosidade, uma empresa que não se considera uma empresa de cosméticos, se considera uma empresa de distribuição de renda. Olha só. Muito bom, né? Muito bom. Tu acha que eles são assim mesmo, de verdade? Eu acho que sim. Pela experiência que que eles têm. Eu tenho uma imagem super positiva da Natura. E eu sempre me pergunto assim, será que eles são assim de verdade ou é só a imagem, sabe? Que legal, porque eu queria muito que eles fossem o que eles me vendem. Eu acho que E são. bom ouvir que são isso mesmo. É uma empresa que se preocupa muito. Eu acho que por ser tão apoiada num propósito, tem alguns fatores dificultadores. E tão grandes também, né? Tem muito um monte de grandes. barreira para... Mas eu acho que eles têm as pessoas certas, assim, pessoas que gostam, são apaixonadas pelos projetos, que eu acho muito importante. Fernanda Paiva, Beatriz, que lideravam Natura Musical e toda essa plataforma de
relevância cultural da marca, assim, são pessoas que vivem, gostam, leiam e defendem as causas, então tem muita base para o que vai fazer sem esquecer do olho pro negócio. Assim. Massa. Bem demais. Olha só, o papo tá muito bom, né? Nós podemos ficar horas aqui conversando. Passa rápido. Mas tem gente que tem compromisso agora. Mas tem gente que tem compromisso. Nós precisamos se encaminhar. E aí eu vou deixar o seguinte, ó, para que vocês deixem um recado final para a audiência. Olhando para aquela câmera lá, ó, um recadinho falando sobre, pode ser não necessariamente sobre publicidade, sobre marca, mas alguma coisa talvez que inspire vocês como profissionais, alguma coisa que vocês queiram dividir com as pessoas que estão do outro lado ali nos ouvindo. Eu particularmente acho que sempre vale a pena correr o risco de dar certo. Acho que a vida é mais emocionante assim, sabe? Eu acho que seguir regrinha, seguir o que os outros estão fazendo, seguir a manada, infantilizados e artificiais, como tem aquele poema da Lia Luft. Eu acho triste, de verdade, eu acho triste, sabe? Passar aqui e aí tu vê as marcas assim, cara, uma marca assim, chata, sabe? Insonsa, não tem nada pra dizer, sabe? Vamos dar uma... Na vida a gente precisa disso, né? De alguma emoção, assim, pra gente se sentir vivo. Eu diria isso, sabe? Perseguir isso sempre. Me incomoda muito quando eu vejo coisa que é uma cópia ou uma coisa assim que não vai... Cara, ninguém vai dar bola pra isso, sabe? Nada mais é do que buscar a criatividade. Dá aquele friozinho na barriga. De uma maneira, sabe? Cara, será que eu... Tem uma história que eu acho legal, rapidinho vou contar da BB-8, quando eles fazem aquela campanha da Ovelha Negra nos anos 80, da Levi's. Que a Levi's vai lançar o jeans preto. E aí, cara, olha que loucura. A novidade era ter um jeans preto, porque todos os jeans eram azuis, né? E a Levi's vai lançar o jeans preto. E aí a BB-8 chega com um anúncio que era todas as ovelhas brancas e uma ovelha preta. Era isso o anúncio. Levi's agora com o jeans preto. Que aí vem a ovelha negra, né? Uhum. E aí a história é que os caras da Levi's olham aquilo, pô, BB-8, tava lá o Regart, lá, que é o cara da BB-8, né? Já o cara idoso agora. Ah, que anúncio forte! Mas ele é tão diferente dos concorrentes, né, cara? Te imaginou que tu ia botar um jeans preto, assim, agora com jeans preto. Uhum. E aí o John Regard, ele fala... Não, vocês acharam muito diferente? Deixou meio... né? Viu os caras apavorados, assim, né? Daí ele fala assim, então, faz o seguinte, ó, fica tranquilo. Me dá 20 minutos. Se tu me der 20 minutos, eu vou ali na criação e eu faço um anúncio exatamente igual à concorrência. E daí vocês ficam mais tranquilos. E daí os caras, tipo assim... cara, o contrato desses caras é pra isso, sabe? Sim. Pra dar esses fios na barriga. E eles lançam aquela campanha que é icônica e vive até o logo da BB-8, né? Que é a ovelha negra, né? E isso ficou no quadro do CEO da Levi's durante muitos anos. Tipo, isso é a Levi's, o cara fala. Mostrado isso é a Levi's, sabe? Então, eu acho que é isso. Tem que dar um friozinho da barriga. Se não te der nenhum friozinho, cara, possivelmente tu tá jogando... Tá nos 85% dos 120 mil anúncios digitais que ninguém vai dar a mínima bola pra ti. Boa. Eu acho que se eu pudesse dizer seja algo... a ovelha negra das redes sociais. Cara, seja a ovelha negra. Teste, sabe? Dá um friozinho da barriga. Não vai acontecer nada. Se não der certo, não vai acontecer nada de errado. Nada. Vai lá e testa de novo. Corra o risco de dar certo, então. Corra o risco de dar certo, porque a vida é muito mais prazerosa e emocionante do que ficar triste, imitando e colando na prova. Rafa Santos, contigo. Fechamos o Gustavo. Eu acho que eu vou fazer eco pro que o Gustavo disse. Mas podia falar exatamente o contrário, meu. Eu ia achar algo melhor demais. do que eu falei. Não, a gente falou tanto de diferenciação, assim, e aí correr o risco de dar certo, eu acho que é a frase que a gente precisa olhar. Assim, a gente está num momento, como eu falei antes, eu acho que a gente tem as melhores oportunidades, as melhores ferramentas para criar algo novo, né? Se a gente tem tanta possibilidade de aferir o que acontece, ou de aferir comportamento e colocar comportamento em número, por que eu não vou olhar para esse comportamento e entender onde é que eu vou me destacar ao invés de copiar o que a gente está fazendo? Então, acho que correr o risco de dar certo é super importante e eu acho que a gente também está habituado e viciado em acertar. A gente está viciado em acertar. E aí tem a história do elevador, né?
Que assim, quando tu era uma criança, Eu adoro stories. quando tu era uma criança, tu era muito pequeno, tu conseguia apertar o primeiro botão dos primeiros andares, né? E aí tu ficava ansioso para crescer e tu poder apertar os outros. Exatamente. E aí depois que meu tu filho, cresceu, Meu filho é assim. depois que tu cresceu, apertar o botão do elevador perdeu completamente a graça. Né? Então, quer dizer, se a gente tiver absoluto sucesso em tudo que a gente faz, o quão banal fica aquilo. E eu acho que esse é um vício da cabeça, assim, e principalmente do empreendedor. O empreendedor tem que entender que se ele conseguir tudo o que ele quiser, ele ainda vai estar insatisfeito. Porque a lógica do empreendimento é essa, ele vai querer mais. Então, para mim não existe alternativa a não ser testa e te habitua com a cultura do teste e do crescimento e da inovação e do diferencial. Porque no final do dia, esse é o único caminho que tu vai percorrer. Tu não vai querer percorrer nenhum outro caminho. Ou vai me dizer que se todos os negócios dessem 100% certo, o cara ia parar. Não vai parar, ele vai crescer. Ele vai crescer do dobro, o triplo. E eu acho que a única coisa que vai sustentar o diferencial ou o crescimento do negócio dele é entender como é que ele vai se destacar e como é que ele vai ser único. E testar. Eu acho que para ele saber, ele tem que testar, né, Rafa? Tem que testar. Ele não tem uma bala de prata, mas testa, vai, faz diferente. Tu vai aprender fazendo isso, até chegar a um ponto de fazer campanhas memoráveis. Boa. É isso. Muito bom, Uma aula em alguns minutos. Vários recados importantes, insights, dicas, números. Não, Acho já que bem rendeu pra demais. caramba. Vocês mentem muito bem. Pra Legal, galera Eu tinha publicitário, seguir né? vocês, acompanhar vocês nas redes. É. Que a gente falou que o Instagram do Rafa é tão importante, né? Então, Sim, deixa, sim. deixa o Se teu tu quer arroba te aí, sentir- Rafa. Vou deixar. Se tu quer se sentir mal com a tua Clica vida, lá, siga o Rafa. segue o Rafa Se o cara, Santos. por favor, vai. se o Por favor. visualizador desse podcast tá até aqui e não seguiu Rafa Santos ainda, alguma coisa tá errada? Por favor, vai lá. É Gauchinho NH. É sério isso? Claro que não, né? Dumbbellzerian Gaúcho. Pausa. Bilzerium gaúcho. É R Santos com 2 T's. R Santos com 2 T's no Instagram. Esse T a mais tu botou numerologia? Não, eu aquelas botei coisas? porque meu nome é Rafael Santos, eu vivo no Brasil. Então tu imagina quantos Rafael Santos o Google tem. Ah, É bastante. verdade. Essa vai ser um conflito eterno na minha vida. Eu nunca vou Sim. conseguir ter um e-mail bonito, E por que tu não põe o sobrenome da tua mãe na jogada? porque é Ferreira. Então Rafael Ferreira deve ter o dobro do que Deve Rafael ter mais. Santos. Tá, olha só, galera. Tá aqui embaixo o arroba do Rafael Santos e arroba Gustavo Hermel. Não, é Gustavo _Hermel. Como é que escreve Hermel? ERMEL. Olha só. Lá, várias histórias que eu contei aqui, eu conto lá. Então lá, o Me Gustavo sigam lá, produz pessoal. É verdade. vídeos, Bem demais. vários Fica aí o vídeos convite. interessantes, Tá muito várias bem coisas lá. legais lá. Obrigado, cara. Eu Tá tenho que tentando postar buscar mais, o tô Rafa. postando pouco. Galera, os links estão aqui embaixo. É só dar uma roladinha aqui no vídeo. Se tá no Spotify também, tá ali os links. É só clicar nos links, seguir essa galera foda nas redes sociais, que eles produzem muita coisa legal lá, tá em contato com eles. E, obviamente, se tu vai descer para clicar nos links, já vai passar pelos botões de inscreve, curtir esse vídeo, pelo amor se de inscrever Deus. no canal, né? Se inscreve aí para ajudar a gente a seguir, a encontrar mais pessoas, Eu levar esse acho esse canal um conteúdo dos melhores adiante. canais que tem. De verdade. Palavras eu de acho que mais Gustavo Hermel. pessoas deveriam seguir, cara. Porque sempre tem coisa boa e eu sempre aprendo com os podcasts. Isso virou um corte pro nosso Instagram. Obrigado. Muito Gustavo. obrigado. De nada. Depois a Mas gente é Galera, verdade. pode deixar isso aqui foi por nossa muito bom. conta hoje. Foi muito bom. Não, esse é meu. Muito obrigado. Obrigado por estarem Eu com a que gente, agradeço, dividindo cara. esses ensinamentos. Obrigado. Essa conexão aqui, Eu consegui não estragar o podcast. tu foi muito bem. Cara, Tu me deixou à vontade. cara, não melhor que tu. É isso, Fábio. Fechamos aqui. Com essa palavra, fechamos aqui. Eu sou o Christian Shin Eu sou o Fábio Shin. e esse foi mais um podcast entrevista. Valeu.